no seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no No campo o jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar, futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Muito boa tarde, são 14 horas mais 37 minutos em Campinas e em Jundiaí também. Está no ar o seu pré-jogo dos canais Futebol Interior. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo nos canais Futebol Interior. A nossa jornada esportiva tem o oferecimento da Pizzaria do Dadá, concessionárias Sim, Clube Concórdia, Hipercar Brasil e Placar ao Vivo Futebol Interior. Futebol Interior. Hoje, daqui a pouquinho vai rolar a bola para Paulista e Guarani pela sexta rodada da Copa Paulista 2025. Hoje, 19 de julho de 2025, metade do mês já foi embora e é claro que você vai acompanhar com as emoções de toda a equipe do melhor rádio esportivo do Brasil. Hoje, na mesa de áudio e vídeo, comandando tudo por ali, Felipe Marques, o dedinho de ouro da sonoplastia. E hoje, na reportagem, eu vou estar com ele, o repórter Pente Fino da reportagem, com a direção geral de Arthur Eugênio, direção executiva de Elcio Paiola e coordenação esportiva de Carlos Corsato. Essa é a equipe da número 1 do Brasil. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Desde já o nosso muito obrigado pela sua audiência, para você que está comigo aqui em mais uma jornada esportiva. Hoje tem narrador novo, substituindo aqui o nosso querido amigo Gustavo Marques, que por motivos de enfermidade não pode estar aqui, mas em breve vai estar comandando o microfone dos canais Futebol Interior. Agradecendo também para você que está no nosso YouTube, desde já o nosso obrigado pela sua preferência, pela sua companhia. Vamos juntos, tem grandes emoções hoje pela sexta rodada da Copa Paulista 2025. Eu já convido para você interagir, participar do nosso chat ao vivo. Mande sua mensagem de texto, interaja com a gente, diga de onde você está acompanhando a nossa transmissão, para quem vai o seu alô, que as melhores mensagens nós vamos ler aqui no ar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Futebol Interior para você não perder nenhum lance dos jogos do Guarani pela Copa Paulista e também pelo Campeonato Brasileiro da Terceirona. E já trazendo a sua saudação inicial nessa tarde calorosa de Campinas, diretamente dos estúdios dos canais Futebol Interior, eu vou estar com ele, o repórter Pente Fino. Repórter Pedro Lino.
Boa tarde, Pedro. É uma grande satisfação dividir o microfone dos canais Futebol Interior com você nessa tarde. Seja muito bem-vindo e uma boa transmissão para você, garoto. Muito boa tarde, Daniel. Muito boa tarde, Felipe Marques. Muito boa tarde, amigos da transmissão de Guarani Paulista. Paulista e Guarani, aqui no Portal Futebol Interior. Hoje eu, aqui na transmissão do Guarani na Copa Paulista. Mais um jogo do Bugrão, em busca de mais uma vitória na Copa Paulista. Que o Guarani hoje, o Daniel, antes de começar o jogo, o Guarani ocupa a terceira colocação do grupo 3, com 7 pontos ganhos. E o Paulista de Jundiaí é o quinto colocado, com 4 pontos ganhos. O Guarani vem de vitória na última rodada contra o Rio Branco, também no Brinco de Ouro da Princesa. E o Paulista vem de derrota para o 15 de Piracicaba, dentro do Jaime Sintra. O Paulista do técnico Fausto Dias, que vem fazendo um bom trabalho ao longo dos anos. As duas equipes tentam a classificação, que é a tão sonhada vaga na Copa do Brasil de 2026. Tá certo, tá aí começando com a sua saudação inicial, o grande repórter Pedro Nino, em mais uma transmissão aqui da Jornada Esportiva dos canais Futebol Interior, trazendo as informações aí do Grupo 3, liderado pelo 15 de Piracicaba com 14 pontos, seguido de Primavera, que é o segundo com 9. O Guarani ocupa momentaneamente a terceira posição do grupo com 7 pontos. O São Bento é o quarto colocado com 6, fechando aí o G4 de classificação do grupo para a próxima fase, no caso, as oitavas de finais. Em quinto lugar, o adversário do Guarani, o Paulista, é o quinto colocado com 4 pontos. E o lanterninha do grupo 3 é o Rio Branco de São Paulo, adversário da rodada anterior do Guarani, com apenas 2 pontos. Trazendo aqui as informações do placar ao vivo, Futebol Interior, jogos que aconteceram nessa sexta rodada da competição. No dia 16, rolou a bola para Monte Azul, atual campeão da Copa Paulista, contra o Grêmio Prudente, empatado em 1-1 o jogo por lá. Também teve ontem o jogo entre 15 de Piracicaba vencendo por 2-1 o São Bento. E hoje também no mesmo horário vai ter jogo no grupo 4. Vai ter o São Oeste contra o Caetano, melhor dizendo, São Caetano contra o Oeste, às 3 horas da tarde. E às 4 horas tem Francana contra Comercial, jogo válido lá pelo grupo 2. E às 4 horas também no mesmo horário, no grupo 2 vai ter Itapirense contra União São João. Às 18 horas vai ter Linense contra Araçatuba e no dia 20, no caso, amanhã, vamos ter aí Portuguesa Santista contra Santo André. No dia 20, também amanhã às 11 horas, tem Primavera contra Rio Branco. E amanhã, às 3 horas da tarde, tem Taubaté contra São José. E no mesmo horário, só que no dia 23, vamos ter Botafogo de São Paulo contra Inter de Limeira, fechando então a sexta rodada. Esse que é o primeiro jogo do retorno da Copa Paulista. Meu caro Pedro Lino, o que esperar para o jogo de hoje? Qual a expectativa do torcedor bugrino e também do torcedor da equipe lá de Jundiaí? A expectativa é boa para as duas equipes, Daniel. O Guarani vai com um time mesclado do titular da Série C, junto com os jogadores que estão disputando a Copa Paulista, né? E o destaque dessa equipe do Guarani, um dos destaques, né? É o Ryuta Takahashi, o japonesinho, que vem fazendo boas partidas, dando passes para gols, né? Bola na trave também. E no último jogo ele encontrou um pessoal do Instituto Nipo brasileiro aqui de Campinas. O pessoal fez uma festa para ele, foi bem legal. E o Paulista de Jundiaí subiu para a Série A3, né? Tava na Série A4, subiu para a Série A3. E também vem fazendo um bom trabalho, só que tá devendo na Copa Paulista. Tem bons jogadores, o Lucas Silva, capitão, é um bom jogador, sabe fazer gol, mesmo sendo volante. O Gustavo Índio, o Guilherme Givigi, também bom jogador. E o Fausto Dias, vamos esperar, vamos ver o que o Fausto Dias vai entregar nesse Paulista, jogando a Copa Paulista, Daniel. Tá certo. Grande Pedro Lino aqui na reportagem hoje no microfone dos canais Futebol Interior, mandando também aqui um abraço para todos os ouvintes da Valinhos FM 87.9, que está retransmitindo hoje os sinais dos canais Futebol Interior. Para você também o nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio. Meu caro Pedro Lino, o Guarani que vem para o jogo de hoje sem nenhum problema, né, contra a sua equipe titular. O técnico Marcelo
vem trabalhando muito a sua equipe, ficou um pouco a desejar no jogo anterior contra... quando teve o compromisso ali pela 5ª rodada, mas fez um belo jogo. Inclusive nós estivemos aqui nessa transmissão junto com o Gustavo Marques. Foi um jogo de muita emoção e o Guarani que vem em ascensão aí no grupo 3 dessa Copa Paulista de 2025. O Guarani vem se sobressaindo nessa Copa Paulista, Daniel, um bom trabalho do Marcelo Cordeiro, ele que conhece bem de Guarani, conhece bem da casa, está em casa. Alguns torcedores do Guarani, antes da chegada do Marcelo Fernandes, pediam o Marcelo Cordeiro no time titular, no time da Série C. Só que aí chegou o Marcelo Fernandes, chegou a comissão técnica que era do Santos. O Marcelo Cordeiro ficou como técnico da Copa Paulista e por enquanto vem fazendo um bom trabalho. O Guarani, se continuar esse bom trabalho do Marcelo Cordeiro, tem tudo para se classificar para a segunda fase da Copa Paulista. Tá certo. Para você que vai nos acompanhando aí na transmissão do YouTube, o nosso muito obrigado pelo seu carinho. Participe aí, interage também no chat ao vivo. Faça que nem o Lucas Rodrigo Antônio, que diz hoje Guarani e Paulista Futebol Clube. É a torcida dele aqui pro jogo que vai acontecer daqui a pouquinho. Eu já vou pedir pro grande Felipe Marques já subir a enquete desse primeiro tempo, viu? Paulista e Guarani, quem vence o jogo de hoje? Vai interagindo, vai participando aí, vai votando na enquete, que vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o giro dos destaques, a escalação tanto de Campinas, da equipe de Campinas, tanto também quanto a equipe lá de Jundiaí. Daqui a pouquinho rola as emoções para Guarani e Paulista. Vamos pro break, voltamos daqui a pouquinho, não sai daí! A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portão do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior.
Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Daniel Farias. O gorducho, barbucho, mais fofucho do rádio esportivo brasileiro. De volta aqui nos microfones dos canais Futebol Interior. Sem mais delongas, vamos para a ficha técnica do jogo. Como vem escalado a equipe paulista, como vem a equipe do Guarani. Você vai agora no giro de destaques com o repórter Pente Fino. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Paulista pela 6ª rodada da Copa Paulista e vai a campo com Emerson Júnior, número 1 no gol. Na lateral direita, 2, Cauê Rafael. Na zaga, 3, Léo Couto e 4, Tite. Na lateral esquerda, 6, Vitinho. No meio, de volante, 5, Lucas Martins. 8, JP Galvão. E 10, Pablo. Na frente, 7, Ryuta Takahashi. 11, João Vitor. E 9, Michael. O repeteco do Bugre: Emerson Júnior, Cauê Rafael, Léo Couto, Tite, Vitinho, Lucas Martins, JP Galvão, Pablo, Ryuta Takahashi, João Vitor e Michael. Caso o técnico Marcelo Cordeiro queira fazer mudanças no decorrer da partida, o Bugre tem no banco de reservas 25, Sérgio, 13, Nicolas, 18, Léo Mossonega, 14, Igor Torres, 16, Davi Miguel, 15, Vinícius Cauê, 17, Nicolas, 19, Léo Porfírio e 20, Raí Nascimento. A equipe do Bugre que vem a campo é o terceiro colocado do grupo 3 com 7 pontos, em 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 7 e sofreu 7, não tem nada de saldo. O Bugre volta a campo na próxima segunda, dia 21, às 19h30, contra o Anápolis, no estádio Jonas Duarte, pela Série C. Futebol Interior. O Paulista de Jundiaí também está escalado para enfrentar o Guarani. Vai a campo com 1, Lee Winston no gol. Na lateral direita, 2, Pedro Medeiros. Na zaga, 3, Fernando Dias. E 4, João Vitor. Na lateral esquerda, 6, Biro. No meio, 5, Lucas Silva, capitão. 7, Gabriel Bozolan. E 8, Miguel Elias. Na frente, Gustavo Índio, Guilherme Givige. E 11, Kiko Rodrigues. O repeteco do Paulista: Lee Winston, Pedro Medeiros, Fernando Dias, João Vitor, Biro, Lucas Silva, Gabriel Bozolan, Miguel Elias, Gustavo Índio, Guilherme Givige e Kiko Rodrigues. Caso o técnico Fausto Dias queira fazer mudanças no decorrer da partida, o Galo do Japi tem no banco de reservas 12, Lucas Gomes, 3, Gabriel Reis, 14, Marola, 15, Enzo, 17, João Choco, 18, William Monteiro, 19, Kaique, 20, Adelan, 21, Wendel, 23, Gustavo Gendegger e 24, Zé Mendes. É o Galo que vem a campo com a 5ª colocação do grupo 3 com 4 pontos. Em 5 jogos foi 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 5 e sofreu 6, saldo de -1. O Galo volta a campo no sábado, dia 26, às 3 horas da tarde, no estádio Walter Ribeiro, contra o São Bento. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Thiago Lourenço de Matos, assistente número 1, Leandro Matos Feitosa, assistente número 2, Vitor Carmona Metestein e o quarto árbitro, Michel de Camargo. Ficha técnica do jogo. Aí então a ficha técnica do jogo, escalado a onzena titular do técnico da equipe do Guarani, o Marcelo Cordeiro, e também a onzena titular escalada
técnico Fausto Dias da equipe do Paulista. Vai rolar as emoções para a 6ª rodada da Copa Paulista de 2025 e é claro que você vai acompanhar com as emoções dos canais Futebol Interior. Já aproveitando aqui também, passando o histórico de confronto de ambas as equipes. Ao todo foram 18 jogos, foram 11 vitórias do Guarani, 4 vitórias do Paulista e 3 empates. As equipes já fileiradas no gramado do jogo, meu caro Pedro Lino. As equipes já enfileiradas, Daniel. Aproveitar para mandar um abraço pro Fernando César, amigo da rapaziada aqui do Portal Futebol Interior. Ele que é repórter da Rádio Central, que é uma das maiores rádios da cidade de Campinas. Aí então, um grande abraço aí para você que vai nos acompanhando, você também que está ligado na Valinhos FM 87.9, para você também que está interagindo aí no nosso chat ao vivo do YouTube, mandando um abraço de novo para o Lucas Rodrigo Antônio e também para o Maurício Rangel Pulino, que diz que o Léo Porfírio tinha que ser titular. Você concorda com ele, Pedro Lino? Daniel Porfírio tem bola para ser titular. Também acho que merecia a titularidade, só que o Marcelo Cordeiro optou pelo banco de reservas, né? Tá certo. Meu caro Felipe Marques, a gente consegue subir a enquete no YouTube? Quem vence o jogo de hoje? Guarani ou Paulista? Ou será que vai dar empate? Podemos colocar empate? Podemos, né? Empate, vitória do Guarani ou vitória da equipe paulista? Você vai interagir, participar, você vai ser o nosso comentarista virtual. E você vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior todas as emoções desse joguinho que vai acontecer no estádio Jaime Sintra pela 6ª rodada da Copa Paulista. O árbitro é o Thiago Lourenço de Matos. Conhece um pouco da história dele? É um bom árbitro? É um bom árbitro, Daniel. Ele tem história na Federação Paulista de Futebol. Acho que a turma que escala os árbitros nas partidas acertou nessa pedida. Tá certo. Moeda ao alto aqui para decidir quem vai ser o mando de campo. E enquanto isso, vamos agradecendo o apoio e o oferecimento da Pizzaria do Dadá, concessionárias Sim, Clube Concórdia, Hipercap Brasil e Placar ao Vivo Futebol Interior. Por falar no Placar ao Vivo Futebol Interior, hoje vamos ter muitos jogos também simultâneos aqui no nosso placar. E é claro que o Pedro Lino vai estar no comando do Placar ao Vivo Futebol Interior. Hoje tem Brasileirão Série A, tem Série B, tem Série C, tem também Série D, juntamente também com jogos da Copa Paulista. Quais são os destaques do Placar ao Vivo Futebol Interior, Pedro Lino? Daniel, tem vários destaques, jogos que já aconteceram pela manhã. Na segundona, o Mauá venceu o Batatais por 1-0. Pelo Campeonato Paulista Sub-20, o São Paulo, num jogo eletrizante, venceu o Desportivo Brasil por 4-3. E o Palmeiras, numa sonora goleada, fez 7-0 no Araçatuba FC. Aí, e agora então, à tarde, Daniel, também temos jogos também da segundona. Copa Paulista aqui agora às 3 horas da tarde. Além de Guarani e Paulista, também teremos São Caetano e Oeste. Também teremos jogos do Paulista Sub-20. Às 3 horas da tarde, o Guarani entra em campo para enfrentar o 15 de Jaú fora de casa. E também teremos outros jogos da Série C e mais jogos da Copa Paulista. Aí então é o Placar ao Vivo Futebol Interior que vai trazendo as informações com o repórter Pedro Lino. E a equipe do Guarani vem no formato 4-4-2, vai apostar no que foi utilizado no jogo anterior da 5ª rodada. Uma boa formação, meu caro Pedro Lino. Essa formação 4-4-2 que vai vir a equipe do Guarani? Boa formação, Daniel. O Marcelo Cordeiro escalou certo, colocou o Ryuta Takahashi, que vem fazendo uma boa Copa Paulista de titular. O João Vitor também, que às vezes está escalado no time titular, também no time da Série C. Também vem fazendo uma boa campanha em 2025. JP Galvão, que também está deixando um pouco a desejar na equipe do Guarani. E de resto, eu acho que tá tudo certo, Daniel. Tá certo. Bola já no centro do gramado, a saída vai pertencer para a equipe do Guarani, que vem com a sua camisa verde, calções brancos, meiões também brancos. Já a equipe paulista vem com camisas brancas, calções vermelho e preto e meiões pretos. Saída de bola vai pertencer à equipe do Guarani, Pedro Lino. Daniel, a saída de bola pertencendo para o Guarani. Quem estreia hoje na equipe do Paulista, já estreia de titular, é o atacante Kiko. Kiko Rodrigues, ele foi emprestado para a Copa Paulista. E mandar um grande abraço para o Thiago Rodrigues, ele que é presidente
da Inter de Bebedouro, que anunciou um novo técnico hoje. E você confere tudo no portal Futebol Interior. Autoriza Thiago Lourenço de Matos, rola a bola no primeiro tempo. Daniel Farias. O gorducho barbucho mais fofucho do rádio esportivo brasileiro. Saída de bola pertence à equipe do Guarani, que recua essa bola no campo defensivo com Cauê Rafael. Sai pela ponta direita, busca um pouco mais à frente o Vitinho. A bola sai para a lateral. É o primeiro arremesso do jogo, o primeiro da equipe paulista. Quem faz a posição é o Biro, camisa meia dúzia. Joga essa bola para o campo de ataque. Recupera com a camisa número 8, o Miguel Elias. Toca essa bola no campo defensivo da equipe paulista. Próximo à linha que divide o gramado, ele encontra agora o Biro. Ele tem dificuldade para sair essa bola porque o Ryuta está em cima da marcação. Toca essa bola para o Miguel Elias, joga na profundidade, ela vai muito forte. Para a linha de fundo, é apenas tiro de meta para a equipe do Guarani. O Paulista na primeira movimentação do jogo, Pedro Lino. Primeira movimentação do jogo, boa movimentação do Paulista de Jundiaí, o Daniel. O Guarani que está jogando de verde, shorts brancos e meiões brancos. E o Paulista de Jundiaí jogando de branco, shorts preto e meia também preta. Aí então são as informações do Pedro Lino. Lembrando para você que daqui a pouquinho às 18h30 os canais Futebol Interior traz as emoções da Série C. Ponte Preta e Floresta, diretamente do estádio Moisés Lucarelli, narração de Marcelo Cossato, reportagem de Carlos Cossato e o pré-jogo é às 18h30 com a cobertura dos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ficha técnica do jogo. Por aqui, movimentação da equipe paulista. Já trabalha essa bola na meia-lua da grande área. Trouxe por dentro em profundidade. Recupera a equipe do Guarani. Sai jogando com o Léo Coutro pelo campo defensivo. Recebeu a falta. Jogo parado. Baixo tá o gramado. E o pessoal passando o teçado, Pedro Lino. Primeira falta no jogo agora em cima do Ryuta Takahashi, Daniel. O Guarani tá com a bola. 2 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no estádio do Paulista de Jundiaí, vulgo Jaime Sintra. Bora dali, para não tomar ali, vem a equipe paulista, trabalhando essa bola pela intermediária com o Guilherme Giugi. Ele vem pela ponta direita, vem na marcação implacável da equipe do Guarani. Sai jogando agora com o Pablo, camisa número 10. No meio de dois, ficou difícil a marcação. Chegou na roubada de falta, sem falta, disse o árbitro do jogo. Trabalha essa bola próximo ao círculo central, agora com camisa número meia dúzia, o Biro. Ele vira essa bola pelo lado direito, faz a movimentação, a equipe do Paulista. Toca um pouco recuado por Fernando Dias, ele abre com a ponta direita. Chegou a marcação do Guarani, essa bola recua lá para o campo defensivo com o goleiro Léo Winston, que vai começar essa bola recuada no campo defensivo da equipe paulista. Abre a movimentação com Fernando Dias pelo lado direito, ele joga na profundidade, busca o campo de ataque, melhor para a equipe do Guarani, que recupera a posse de bola. O Guarani bem postado na defensiva nesse primeiro tempo, meu caro Pedro Lino. O Guarani vem fazendo um bom jogo defensivo, Daniel. O goleiro Emerson Júnior sendo bastante chamado pelos jogadores, né? O Paulista de Jundiaí tentando pegar a bola para pegar um contra-ataque e tirar a defesa do Guarani, só que segue 0-0 e tem Guarani no ataque. Vem trabalhando essa bola com o Ryuta Takahashi pelo lado direito. Passa no meio de dois, faz o drible bonito. Vem chegando pela ponta direita em velocidade. Chegou o desvio por baixo, jogando para a lateral e arremesso em favor da equipe do Guarani. Tem pressa o Bugre. Quem faz esse arremesso de reposição é o Cauê Rafael. Tem jogador da equipe do Guarani caído no chão. O árbitro dá seguimento na jogada. Recua essa bola no campo defensivo. Próxima linha que divide o gramado. Chegou com o Titi trabalhando essa bola pelo lado esquerdo. Joga em profundização com o JP Galvão. Ele domina no meio de dois, delega demais, segurou demais a bola, roubada na categoria, disse o árbitro do jogo. Vem trabalhando a equipe paulista, mas já recupera a equipe do Guarani. Vem com o Ryuta Takahashi jogando pelo lado direito em profundidade. A tentativa de jogada foi com o Michael. Chegou na marcação por baixo, jogando pro lado. É arremesso lateral. É o terceiro do jogo da equipe do Guarani, meu caro Pedro Lino. Terceiro lateral pro Guarani, Daniel. O camisa número 8, JP Galvão, já está com a bola e puxa o contra-ataque do Guarani. Só que tocou agora para trás e o Guarani tenta abrir o placar no Jaime Sintra.
com informações corretas, notícias com credibilidade e tudo sobre o mundo esportivo. Acesse www.portalfutebolinterior.com.br. Saiba tudo do seu time do coração. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Jogo parado no estádio. Diga, começou aonde? Começou pelo Campeonato Paulista Sub-20, 15 de Jaú 0, Guarani 0. A bola está rolando no estádio do 15 de Jaú. Tá aí então informando o placar ao vivo Futebol Interior, hoje no comando do repórter Pedro Lino. Jogo parado de novo no estádio Jaime Sintra. O que foi que houve, Pedro Lino? Falta pro Guarani, Daniel. O Guarani tem uma chance clara de gol agora. Quem vai cobrar a falta me parece ser ali o camisa número 10, Pablo. É ele mesmo. Pablo na bola, o Guarani tem falta perigosa, 5 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Jaime Sintra. Bora dali pra não tomar ali, cobrança de falta perigosa para a equipe do Guarani, a chance de gol é na ponta direita da grande área, com a perna direita tem o Pablo, com a canhota tem o Ryuta Takahashi, 4 homens na barreira, protege o lado direito do goleiro Winston, autoriza o árbitro, deixou Ryuta, foi o Pablo, jogou pra dentro da grande área, o desvio de cabeça da zaga, ela vem caindo na intermediária no contra-ataque da equipe paulista, trabalhando essa bola pelo lado esquerdo e Gabriel Bazolan foi pro chão e tá marcada a falta. Na verdade foi o Kiko Rodrigues, tocou na bola e já foi teçadado aí, hein, Pedro Lino? Kiko Rodrigues, que está emprestado da Inter de Bebedouro pro Paulista, volta pra Série 4, sofreu a falta agora. A falta foi do camisa número 8, JP Galvão. É falta pro Paulista, 0-0, 6 minutos do primeiro tempo. youtube.com/Futebol Interior Oficial. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum lance dos jogos da Ponte Preta e Guarani. Com a emoção que você quer ouvir é aqui. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Por aqui vem trabalhando pela ponta direita a equipe paulista, numa jogada infiltrada pela ponta direita, chegou no desvio, jogou, passou do goleiro, tira da linha a zaga! Quase o primeiro gol da equipe paulista, a bola saiu para lateral e arremesso. Que é isso, Pedro Lino? Boa chegada do Paulista de Jundiaí, Daniel, só que o zagueiro do Guarani estava mais esperto, a bola foi para lateral. Quem cobra o lateral é o camisa número 2, Cauê Rafael. Não, Cauê Rafael não, o Pedro Medeiros. Fez o arremesso, jogou pra dentro da grande área, subiu o desvio de cabeça ali do Guilherme Giude. Essa bola vem caindo na intermediária pela ponta direita, saindo pra lateral. O Pedro Medeiros apenas acompanha. Arremesso favorável pra equipe paulista na marca dos 7 minutos, quase 8 dessa primeira etapa. Arremesso muito forte, jogou pra dentro da grande área, o desvio ali do Guilherme Giude. Essa bola volta em domínio da equipe do Paulista pela ponta direita. Vem no ataque, na profundidade, jogou pro mano a mano pra cima do João Vitor. A bola saiu demais pra linha de fundo. É apenas tiro de meta pra equipe do Guarani. Tem gol aonde, Pedro Lino? Pela segundona paulista, o Ecos Suzano abre o placar. Ecos Suzano 1, Guarulhos 0. Tá aí então as informações do placar ao vivo Futebol Interior no comando hoje do repórter Pente Fino Pedro Lino. Por aqui tiro de meta da equipe do Guarani, já cobrado pelo lado direito, a bola trabalhando no campo de defesa com Cauê Rafael. Ele joga na infiltração, busca o campo de ataque, melhor para a equipe do Paulista que faz a defesa. Essa bola volta de novo com o Guarani, dessa vez agora com o JP Galvão, que já está no campo de ataque, trabalhando essa bola pelo lado esquerdo. Tentou a infiltração pelo lado direito, ali a tentativa era para o Pablo. Chegou o desarme, recupera a equipe do Paulista, que tenta sair jogando para o campo de ataque, foi interceptado agora pela equipe do Guarani, que faz essa roubada de bola, vem com o Ryuta Takahashi pela ponta direita, chega por baixo ali o João Vitor jogando para lateral e arremesso em favor da equipe do Guarani. Jogo equilibradíssimo até aqui, meu caro Pedro Lino. Bom primeiro tempo, Daniel, as duas equipes tentando chegar ao gol, um ao lado do Emerson Júnior e outro do Liu Winston, nome diferente, é um Liu Winston. Será que ele é brasileiro? Com certeza ele é brasileiro, mas o nome é diferente.
Na próxima segunda é a vez do Bugre Alviverde entrar em campo pela Terceirona. Diretamente do estádio Joana Duarte, às 19h30, tem Anápolis contra o Guarani. Narração de Daniel Farias, reportagem de Pedro Lino. E o pré-jogo começa às 18h30. E você vai se emocionar aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Por aqui vem atacando a equipe do Guarani pelo lado esquerdo em profundidade, chegando com o João Vitor. Ele fez a tentativa para dentro da grande área, foi interceptado, roubada de bola da equipe paulista, que vem no contra-ataque em velocidade pelo lado direito, já no campo ofensivo. Chega na marcação, tem 2 em cima dele, ele recua essa bola. Próxima linha que divide o gramado. Vem na ofensiva, trabalhando, valorizando a posse de bola a equipe paulista. Vem pelo lado esquerdo, chegou por baixo, desarme da equipe do Guarani, que vem na ponta direita, vem no contra-ataque. Jogada pela intermediária, agora com o JP Galvão, segura a bola, cadencia, toca pelo lado direito agora com o Cauê Rafael, ele com a perna direita, vira essa bola lá pelo lado esquerdo no campo defensivo com o Titi, trabalha essa bola pelo lado esquerdo, a equipe do Guarani tem pressa, trabalha, valoriza a posse de bola, enquanto a equipe paulista está toda no campo de defesa. Alô, torcedor bugrino do Galo e Secador, no tempo do jogo, agora eu vou! Decorridos 11 minutos do primeiro tempo até aqui, sexta rodada da Copa Paulista. E no estádio Jaime Sintra está assim: Guarani tem 0, Paulista também no 0, Pedro Lino. Também pela Copa Paulista, o São Caetano vai empatando com o Oeste em 0-0. Pelo Paulista Sub-20, o 15 de Jaú vai empatando com o Guarani também em 0-0. E o Eco Suzano amplia o placar. Eco Suzano 2, Guarulhos 0 pela segundona. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo nos canais Futebol Interior. Numa jogada pelo lado direito com Ryuta Takahashi com a perna esquerda, fez um foguetaço, teve desvio. É escanteio para o Guarani, Pedro Lino. É escanteio para o Bugrão, Ryuta Takahashi na bola, 12 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Jaime Sintra. Bora dali pra não tomar ali, Ryuta Takahashi com a perna canhota, joga pra dentro da grande área na altura do primeiro pau, desvio, vai passando ao lado direito do goleiro Livingston, que só acompanha, é tiro de meta, mas lance perigoso pro Guarani, quase o primeiro gol, Pedro Lino. Lance perigoso pro Guarani, cobrança do Ryuta Takahashi, o atacante do Bugre desviou, a bola foi pra fora, é tiro de meta pro goleiro Livingston, no momento que o 15 de Jaú abre o placar, 15 de Jaú 1, Guarani 0 pelo Paulista Sub-20. Lembrando que daqui a pouco, às 18h30, os canais Futebol Interior traz as emoções da Série C. Ponte Preta contra a Floresta, diretamente do estádio Moisés Lucarelli, narração de Marcelo Corsato, reportagem de Carlos Corsato, e às 18h30 já tem pré-jogo. E a cobertura é dos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Por aqui vem trabalhando a equipe do Guarani pela ponta direita, buscava Ryuta Takahashi na direita, a bola foi forte demais, saiu para lateral, posse de bola da equipe paulista que sai errado no jogo, recupera JP Galvão pela equipe do Guarani, trabalha essa bola pela ponta direita, chegou no desvio pelo lado esquerdo, por baixo chega a zaga, joga essa bola para lateral e arremesso em favor da equipe paulista, na marca dos 13 minutos jogados do primeiro tempo até aqui, segue no placar 0-0, arremesso lateral já cobrado, a bola já em jogo, caindo pelo lado esquerdo agora com a equipe paulista. Quem vai dominando essa bola lá pelo lado direito é o Pedro Medeiros, que apenas acompanha a saída de bola, e arremesso lateral para a equipe paulista. Estádio com a torcida presente, mas em um número muito baixo, hein, meu caro Pedro Lino? Torcida presente no Jaime Sintra, Daniel, as duas equipes têm a torcida amiga, a torcida do Guarani é amiga da torcida do Paulista, então metade ali, a torcida do Paulista em bom público, a do Guarani também. Num sábado, 3 horas da tarde, com certeza ali deve ter uns 4 mil, uns 3 mil, por aí, uns 3, 4 mil. Bem, para um horário, um sábado à tarde. Com o sol rachando a testa. Com o sol rachando, Daniel. Um bom público no Jaime Sintra, viu?
Tá certo. Por aqui, arremesso lateral para a equipe paulista no campo de ataque pelo lado direito. Faz a reposição Pedro Medeiros, joga na ofensiva ali com Gustavo Giugi. Ele gira essa bola, joga para dentro da grande área, passa por trás da meta do goleiro Emerson Júnior, que apenas acompanha. Tiro de meta para a equipe do Guarani, meu caro Pedro Lino. Tiro de meta para a equipe do Guarani. O Emerson Júnior vai cobrar. E o gol do 15 de Jaú foi anulado, viu, Daniel? Portanto, 15 de Jaú 0. Guarani 0 pelo Paulista Sub-20. Com informações corretas, notícias com credibilidade e tudo sobre o mundo esportivo, acesse www.portalfutebolinterior.com.br. Saiba tudo do seu time, do seu coração. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Por aqui, arremesso lateral para a equipe paulista pelo lado esquerdo. Já joga em profundidade para dentro da grande área. Chegou no desvio por baixo do Tati. Jogando para a linha de fundo, mas o árbitro já estava marcando impedimento no lance, Pedro Lino. Impedimento do atacante do Paulista, Daniel. Foi impedimento ali mesmo, tá tudo certo. Quem vai cobrar é o camisa 4, o Titi. 0-0 no Jaime Sintra. Bora dar ali pra não tomar ali pra você que vai nos acompanhando no YouTube. O nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Participe do chat e também tem a nossa enquete. Quem vence o jogo de hoje? Guarani, Paulista ou dá um empate? Vote, participe, interage com a gente. Seja o nosso comentarista virtual. Por aqui, decorridos 16 minutos da primeira etapa, segue no placar 0-0. Bola recuada para o goleiro Emerson Júnior, que sai jogando pelo lado direito. A bola foi forte demais, saiu para a lateral, saiu errado a equipe do Guarani. Arremesso de reposição para a equipe paulista. Quem vai fazer essa reposição é a camisa meia dúzia, o Biro. Joga no lado esquerdo, buscava o Kiko Rodrigues, não conseguiu o domínio da bola. Ela sai de novo para a lateral, dessa vez o arremesso é para a equipe do Guarani. Quem vai fazer a reposição é o camisa número 2, Cauê Rafael. Tá no campo defensivo, procura alguém desmarcado, joga um pouco mais lá na frente, na linha que divide o gramado. A tentativa era para o Michael, que não conseguiu o domínio. Teve novo desvio da equipe paulista, sai para a lateral. É novo arremesso da equipe do Guarani, tá tendo dificuldade nessa saída de bola, Pedro Lino. O Guarani tá tendo dificuldade, o Paulista também, Daniel. Você que está assistindo aí a transmissão no YouTube do Portal Futebol Interior, dê um like, dê um joinha e ajude a gente a ter mais torcedores aqui na transmissão de Paulista e Guarani, Guarani e Paulista. Bora dar ali pra não tomar ali. Por aqui vem o Guarani, trabalhando essa bola alçada pelo campo ofensivo. Não consegue o domínio, agora sim ela tá no chão. Quem sai jogando agora é a equipe paulista. Vem dominando com a perna direita o Miguel Elias, virando essa bola lá do lado direito no campo defensivo. Próximo a linha que divide o gramado. Tocou pro Fernando Dias, jogou na profundidade, ficando fácil pro goleiro Emerson Júnior fazer a defesa. Tem gol, informa o placar ao vivo, Futebol Interior. Virou goleada, é o terceiro do Eco Suzano. O Eco Suzano 3, Guarulhos 0, a partida que está acontecendo em Suzano, Daniel. Uma peia para 10, o Guarulhos está levando sozinho. 3-0 no placar, informando o placar ao vivo, Futebol Interior. Por aqui vem a equipe do Guarani no campo defensivo, chega nos pés do JP Galvão, com a perna direita, procura alguém desmarcado, abre pelo lado direito, agora na movimentação com o Titi, chega na infiltração no campo de ataque com o Ryuta Takahashi, dominando, marcado por 2, fica difícil hoje o japonesinho para sair. O pessoal tá de olho na marcação em cima do japonês Ryuta Takahashi. O cara não consegue nem dominar a bola, que já tem 3 na marcação, ó Pedro Lino. O Ryuta Takahashi, um dos melhores jogadores do Guarani nessa Copa Paulista. A zaga do Paulista de Jundiaí está esperta e não tá deixando o japonesinho atacar ou tentar marcar o gol, Daniel. É, meu amigo, tá difícil para a equipe do Guarani. Enquanto isso, vai valorizando a posse de bola. Vem caindo próximo à linha que divide o gramado com Cauê Rafael. Muito marcado, ele recua essa bola lá atrás pro goleiro Emerson Júnior. Sai jogando com a perna direita, buscando o campo de ataque pelo lado esquerdo. Subiu o desvio de cabeça por ali do João Vitor. Essa bola domina, vem com ele na perna canhota, vai na profundidade o João Vitor. Chegou na marcação em cima dele, Fernando Dias faz a roubada de bola. Ninguém avisou que tinha ladrão, ô Pedro Lino. Ninguém avisou, Daniel, foi falta em cima do jogador do Paulista. Quem vai cobrar é o camisa número 3, Fernando Dias. 19 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Jaime Sintra.
youtube.com Futebol Interior Oficial. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum lance dos jogos da Ponte Preta e Guarani. Com a emoção que você quer ouvir é aqui, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Felipe, tem um comentário aqui no YouTube. Será que o Daniel pagou pro cara comentar ali, ó? Daniel, melhor narrador, é o Leandro. Será Olha, que é amigo do Daniel ou não? Não conheço nenhum Leandro, viu? Diga-se de passagem que eu não conheço nenhum Leandro, viu? Não conheço. Mas, Leandro, manda aquela chave Pix que depois a gente conversa, viu? Bora dali pra não tomar ali por aqui. Vem a equipe do Guarani, trabalhando essa bola no campo defensivo pelo lado esquerdo, já avançando pro campo de ataque. Vem caindo pela ponta direita a equipe do Bugre. Joga na profundidade, veio o desvio por baixo. Essa bola vem caindo pela lateral. De novo no mano a mano, a equipe do Guarani tenta fazer a roubada de bola, mas o árbitro marca irregularidade no lance. O que foi que você viu, Pedro Lino? Para tudo, foi falta pra equipe do Guarani. Já cobrou, a bola está rolando. Quem tá no chat aqui também, Daniel, é o do César, que mandou o Vai Guarani. Tá certo, tá todo mundo interagindo, participando, faça que nem eles. Mande sua mensagem aí no chat, já deixa o seu joinha pra você que já é inscrito. Pra você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, não perde tempo. Os canais Futebol Interior sempre leva a melhor emoção do esporte pra você. Alô, torcedor, bugrino, do Galo e Secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Decorridos 21 minutos do primeiro tempo até aqui, sexta rodada da Copa Paulista. E no Jaime Sintra está assim, Guarani tem 0, Paulista também no 0, Pedro Lino. Agora sim, o Guarani abre o placar. Guarani 1, 15 de Jaú 0 pelo Campeonato Paulista Sub-20. Também pela Copa Paulista, o São Caetano vai empatando com o Oeste em 0-0. E o Tanabi vai empatando com o Mauaense em 0-0 pela Segundona Paulista. Valinhos FM 87.9. Daniel Faria. O gorducho, barbucho, mas fofucho do rádio esportivo brasileiro. Parece que vai vir escanteio para a equipe paulista aí, meu caro Pedro Lino. É escanteio pro Galo do Japi, Daniel. É isso mesmo, 21 minutos 0-0 no Jaime Sintra. Quem vai cobrar ali, Daniel? Me parece ser o Guilherme Givigi. Posso estar errado. Vamos para a cobrança de escanteio, primeiro da equipe paulista. Jogou com a perna direita na altura do primeiro pau, sobrou o desvio ali do JP Galvão. Essa bola sobra na intermediária, chega no corte por baixo, Léo Coutro. Joga lá para o campo ofensivo, mas não tem ninguém. Vai ficar fácil para a equipe paulista fazer o domínio da bola e sair jogando. Recua para o goleiro Léo Winston. Ele abre pelo lado esquerdo agora com camisa meia dúzia o Biro. Trabalha com a perna canhota, busca a ofensiva pelo canto esquerdo. A tentativa foi para o Kiko Rodrigues. Chegou no desvio por ali o camisa número 3, o Léo Coutro, jogando para lateral, é arremesso em favor da equipe paulista. Tem pressa a equipe mandante, vem trabalhando essa bola no campo de ataque de novo com o Kiko. Ele domina pela intermediária, abre na ponta direita, joga em profundidade, a tentativa agora é com Pedro Medeiros, levanta a cabeça, a tentativa de jogar para dentro da grande área, bateu ali no camisa meia dúzia o Vitinho, jogando para lateral, é arremesso em favor da equipe paulista, que vai ter arremesso, tem pressa a equipe mandante, joga com o apoio do seu torcedor, precisa dessa vitória, é jogo difícil contra o Guarani, jogou para dentro da grande área, o desvio de cabeça do Guilherme Giude, vem Emerson Júnior para fazer a defesa. O Paulista tá gostando do jogo, Pedro Lino. O Paulista tá chegando com mais frequência na defesa do Guarani, Daniel, só que o goleiro Emerson Júnior está esperto. E tem falta ali agora, o jogador do Guarani tá caído e tem Guarani no ataque. E vem trabalhando pelo lado esquerdo agora com o João Vitor. Ele domina essa bola, foi puxado, tá no chão e tá marcada a falta. Ô, seu juiz, tem que sair um amarelinho nesse jogo, hein? Num contra-ataque da equipe do Guarani, o João Vitor foi puxado próximo ao meia-lua da grande área. Pra você que joga PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, sabe aquela jogada onde o jogador aparece livre da equipe adversária e você aperta no círculo para sentar o carrinho? Foi exatamente isso que aconteceu. Cartão amarelo no jogo, aí sim, hein, seu juiz? Daqui a pouco o Pedro Lino vai confirmar pra gente para quem foi o cartão amarelo. Mas por enquanto é mais uma cobrança de falta perigosa em favor da equipe do Guarani, Pedro Lino. É isso mesmo, Daniel. Foi falta lá atrás em cima do jogador do Guarani. Foi falta também, tem Ryuta Takahashi e Pablo
Falta perigosíssima pro Bugrão cobrar. 24 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Jaime Sintra. Bora dali pra não tomar ali. Pablo com a direita, Riuta com a canhota. Tem 3 homens na barreira protegendo o lado direito. Autorizou o árbitro, foi Pablo com a perna direita em cima da barreira. Volta de novo com o Pablo. Ele recua um pouco mais atrás com o Riuta Takahashi. Abre pela ponta direita com o Lucas Martins. Jogando na marcação do Kiko Rodrigues. Teve que jogar essa bola lá no campo defensivo. A equipe do Guarani sai jogando agora com camisa número 4, Titi. Joga na profundidade. Roubada de bola da equipe paulista. Chega ali por baixo o Gustavo Índio. Ele rouba essa bola, tenta sair jogando, mas é implacável a marcação da equipe do Guarani. Sai pra lateral, é arremesso em favor da equipe paulista. Na próxima segunda é a vez do Bugre Alviverde entrar em campo pela Terceirona. Diretamente do estádio Jonas Duarte às 19h30. Tem Anápolis contra Guarani. Narração de Daniel Farias, reportagem de Pedro Lino. E o pré-jogo começa às 18h30. E você vai se emocionar aqui. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Tem gol, placar ao vivo informa. O Bugre amplia, Guarani 2, 15 de Jaú 0, pelo Campeonato Paulista Sub-20. Daniel, diga. Quem tomou o cartão amarelo foi o Miguel Elias, camisa número 8 do Paulista. A transmissão não confirmou, só que o árbitro apontou o cartão amarelo para ele. Aí depois vamos confirmar, mas número 8, Miguel Elias do Paulista, está amarelado e pintou outro amarelo, camisa número 3, Fernando Dias, também do Paulista, está amarelado após dura falta em cima do jogador do Guarani. Aí então, 2 cartões amarelos no jogo nesse primeiro tempo e os 2 para a equipe paulista. Um para o Miguel Elias, camisa número 8, e agora acabou de sair o cartão para o camisa 3, Fernando Dias. É o segundo cartão amarelo do jogo, o segundo da equipe paulista, que tá com o teçado afiado pro jogo de hoje, hein, Pedrolino? Tá, Daniel. Tá com o facão afiado e tem chocolate na segundona, viu, Daniel? Olha. 4-0, o Eco Suzano 4, Guarulhos 0 pela segundona paulista. E quem vai cobrar a falta tá lá, Ryuta Takahashi e também, se não me engano, Pablo. Rapaz, será que tem goleiro nesse jogo aí, hein? Procura essa informação. Cobrança de falta para o Guarani, jogou para dentro da grande área, passa por cima de todo mundo. Ela vai resvalando lá pelo lado esquerdo, chega nos pés agora do Titi. Ele quem domina mais na marcação, em cima dele tem o Miguel Elias. Tá amarelado, vai pra cima dele que ele tá amarelado. Jogou em cima do zagueiro e a bola saiu pra linha de fundo. É mais um escanteio no lance inteligente do ataque do Guarani, Pedro Lino. É mais um escanteio pro Guarani, o zagueiro do Paulista esperto tirou. Camisa número 10, Pablo vai pra cobrança. 0-0 no Jaime Sintra, Daniel. Bora dali pra não tomar ali. Vai Pablo com a camisa número 10, com a perna direita venenosa. Chuveirá na meta do goleiro Léo Winston, que está preocupado. Jogadores agrupados dentro da pequena área. Lance perigoso, mas fechou ali, hein? Confusão na pequena área. O árbitro vai ali, conversa o Thiago Lourenço de Matos. Manda ter calma. Cobrança autorizada, jogou na altura do primeiro pau nas mãos do goleiro Léo Winston, que faz a defesa. Faltou capricho, hein, Pedrolino? Faltou capricho, o goleiro Léo Winston, esperto, defendeu. E tem Paulista de Jundiaí no ataque, o camisa número 6, Biro. Só que acabou perdendo, Daniel. Tá uma loucura esse jogo, viu? É, a equipe do Guarani não dá espaço, meu amigo. Não dá jogo mole, não tem jogo de compadre hoje, não. Vem com o JP Galvão recuperando pela ponta direita. Já chega nos pés do Ryuta Takahashi. Com a perna canhota, recua essa bola no campo defensivo. Sai jogando agora com o Vitinho, que já avança no campo esquerdo ofensivo com o camisa número 11, João Vitor. Jogou na profundidade no mano a mano. Vem com ele o Pedro Medeiros. Vem na marcação implacável. Ele tá sozinho por ali. Procura um companheiro de equipe desmarcado. Ninguém aparece. Tá difícil pra ele, ô João Vitor! Sozinho não dá, sozinho não pode, hein, Pedrolino? Sozinho não pode, agora tem falta pro Paulista de Jundiaí. Falta em cima do camisa número 10, Guilherme Givide. 0-0 no Jaime Sintra, e a torcida do Paulista
canta bastante na arquibancada do Jaime Sintra, Daniel. Com informações corretas, notícias com credibilidade e tudo sobre o mundo esportivo, acesse portalfutebolinterior.com.br. Saiba tudo sobre o seu time do coração. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Jogo parado aqui no estádio Jaime Sintra. JP Galvão tá recebendo o spray milagroso, hein, ô Pedrolino? JP Galvão sofreu uma dura ali na barriga, Daniel, o spray milagroso do médico do Guarani. O árbitro tá lá, conversa com os jogadores também, aquela parada para hidratação. 0-0, Daniel, e hoje temos 2 partidas da Série C. Não, temos 3 partidas da Série C. O ABC vai enfrentar o Maringá, o Ituano enfrenta o Botafogo, os 2 jogos às 5 horas. E às 7h30 teremos também mais 2 jogos, Londrina e Itabaiana, e Ponte Preta e Floresta, que você acompanha aqui no Portal Futebol Interior, com Carlos Corsato e Marcelo Corsato. Daqui a pouquinho toda a equipe do Futebol Interior levando as emoções dos jogos de Guarani e também Ponte Preta. Você aqui não perde nem um lance. Alô, torcedor, bugrino do Galo e Secador, no tempo do jogo, agora eu vou. Na marca dos 30 minutos, daqui a pouco eu completo, porque vem a equipe paulista trabalhando pelo lado esquerdo. Chega na profundidade, combina o jogo pra dentro da grande área, o desvio de cabeça, Guilherme Giude! E Elona! Gol! É do Paulista! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. É da equipe do Galo! Guilherme Giude faz o desvio de cabeça e manda pro fundo das redes. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 30 minutos da etapa inicial. Não adianta chorar nem reclamar, Emerson Júnior. Guilherme Giude abre o placar no Jaime Sintra. E agora no Super Placar Futebol Interior, tá lá. Paulista tem 1, Guarani não ataca com nada, Pedrolino. O Paulista tentou e conseguiu, Daniel. O cruzamento do camisa número 6, Biro, cabeçada do Guilherme Givige e encobriu o goleiro Emerson. O placar está aberto. Paulista de Jundiaí 1, Guarani 0. É o primeiro gol no Jaime Sintra na tarde deste sábado, Daniel. Bora dali, pra não tomar ali, é torcedor bugrino. É muita pressão da equipe do Guarani, mas não tá tendo efetividade na finalização. E quem não faz, leva. Abre o placar a equipe paulista. 1-0 no placar. Gol do Guilherme Giude aos 30 minutos da primeira etapa. Por aqui vem jogando na saída de bola a equipe do Guarani com Ryuta Takahashi. Foi pro mano a mano com Gabriel Brazolan e recebe a falta. Jogo parado, o que foi que você viu, Pedrolino? Jogo parado, Daniel, foi falta do Ryuta Takahashi em cima do Gabriel Brazolan. É falta perigosa pro Paulista, 1-0, 33 minutos do primeiro tempo. Quem vai pra cobrança é o camisa número 2, Pedro Medeiros. Vai pra cobrança o zagueiro número 2, Pedro Medeiros, da equipe paulista. É lance de cobrança de falta, vai chuveirar na meta do goleiro Emerson Júnior. 2 homens na barreira, quem faz a proteção é o João Vitor e o Ryuta Takahashi. É próximo à meia-lua, autorizou, jogou pra dentro, o desvio, passou por cima de todo mundo, foi pra linha de fundo. É tiro de meta pra equipe do Guarani. Com informações corretas, notícias com credibilidade, tudo sobre o mundo esportivo. Portal futebolinterior.com.br. Saiba tudo sobre o seu time do coração. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Por aqui, 33 minutos jogados do primeiro tempo, arremesso lateral para a equipe paulista.
é no campo de ataque pelo lado direito. Faz a reposição por ali o Pedro Medeiros buscando o campo de ataque. Chegou na marcação, tem 2 em cima dele. Roubada de bola do JP Galvão. Daniel. Joga essa bola pra frente, chamou, falou Pedro Lino. Tem um comentário aqui no YouTube. Boa tarde a todos. Por aqui estou acompanhando meu irmão Daniel Farias. Quem mandou a mensagem é o Liedson Rodrigues. Grande Liedson Rodrigues, sonoplasta lá de Belém do Pará. O nosso muito obrigado pelo carinho, viu, meu mano? Torcendo daqui mesmo de Campinas, mas torcendo pelo amigo. Aí sim, esse eu conheço, viu, Pedro? Esse você conhece? Esse eu conheço. Esse eu conheço. Esse não precisei pedir pix, não. Alô, torcedor, bugrino do Galo e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Decorridos 34 minutos do primeiro tempo até aqui, 6ª rodada da Copa Paulista e no Jaime Sintra está assim. Paulista tem 1, Guarani não ataca com nada, Pedro Lino. Às 4 horas da tarde, Daniel, teremos pela segundona Paulista Independente de Limeira e Acisense. Também às 4 pela Copa Paulista, Francana e Comercial, Itapirense e União São João. Bora, Dani! Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. O gorducho, barbucho, massofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, acompanhando a saída de bola da equipe paulista pelo lado esquerdo. Chegou por ali agora com o Lucas Silva, tentou a infiltração na meiuca do campo defensivo. Vira essa bola agora com o Miguel Elias, ele joga em profundidade pela ponta direita. A tentativa era para o Pedro Medeiros, mas chegou o Vitinho por baixo jogando para a lateral, impedindo o contra-ataque da equipe paulista e arremesso lateral. Teve lance fora do jogo, saiu mais um cartão amarelo, dessa vez foi por Gustavo Índio aí, hein, meu caro Pedro Lino? Teve mais um cartão amarelo na partida, Daniel. O Gustavo Índio derrubou o jogador do Guarani. Vou confirmar quem é o jogador que está caído. Mas o Gustavo Índio está amarelado, é o camisa 9 do Paulista. Rapaz, sem necessidade, viu? Lance fora do jogo. Foi num desentendimento ali e por reclamação saiu cartão amarelo também para o jogador do Guarani, viu, meu caro Pedro Lino? Me parece que é pro Léo Coutro, Isso viu? mesmo, Daniel. O Gustavo Índio foi para cima do Léo Coutro, derrubou o Léo Coutro. O Léo Coutro, irritado com o árbitro Thiago Lourenço de Matos, está amarelado, camisa número 3 do Guarani, e tem falta perigosa pro Paulista de Jundiaí. Bora dar-lhe pra não tomar ali arremesso lateral pra equipe paulista. É quase um mini escanteio, hein, Pedro Lino? Quase um mini escanteio, isso. Jogou pra dentro da grande área, subiu o desvio, a bola vem sobrando, sai com a perna direita, o Léo Coutro. Afasta o perigo dali. Vem caindo na intermediária, vem pro mano a mano na dividida, vem trabalhando a equipe do Guarani, tenta sair na roubada de bola. Chegou na categoria por ali o camisa número 7, o Gabriel Bozolan. Recupera pra equipe paulista, sai jogando no campo direito pela ofensiva. Chegou na dividida no mano a mano. Aí virou um jogo de horror, viu, Pedro Lino? Ninguém tá mirando mais na bola, é só na canela, meu amigo. É só na canela, Daniel. Tem mais um amarelo pro jogador do Guarani. Tenho certeza que este jogo terminará com um cartão vermelho. Quem tá caído é o camisa número 10, Guilherme Gives, Daniel. Só vou confirmar quem tomou o cartão amarelo. Foi pro João Vitor, viu? Foi pro João Vitor? João Vitor. João Camisa Vitor número ali no 11. mano a mano. O rapaz esqueceu a bola e acertou na canela do Gustavo, do Guilherme Giude. Rapaz, sem pena nem dó e piedade, viu? Desnecessária essa falta. Mais um cartão amarelo de novo, sem necessidade para a equipe do Guarani. Recebeu o cartão amarelo ali o Índio. E rasgou a camiseta do jogador do Guarani, do João Vitor. Vai precisar trocar. Vai precisar trocar. Lembrando que são 4 amarelos na partida, 3 pro Paulista de Jundiaí e 1 pro Guarani. E na verdade são 5. 2 pro Guarani e 3 pro Paulista de Jundiaí. Anotou aí, DJ? 5 cartões. 3 pro Guarani. 2 pro Guarani e 3 pro Paulista de Jundiaí. Isso, 5 cartões. 5 cartões amarelos já distribuídos nesse primeiro tempo. Um jogo que começou a ficar violento agora, 5 minutos depois do gol da equipe paulista. E aí, neste momento, o Guarani vai ficar com 10 em campo. Ou vai trocar a camisa ali mesmo, meu caro Pedro Lino? Trocou a camisa ali mesmo, Daniel. O Lucas Silva empurrou o João Vitor. O João Vitor já pediu pro árbitro voltar, mas tem que esperar a bola voltar a rolar. Por enquanto, o Guarani com 10 jogadores em campo. Num lance perigoso agora da equipe paulista, pelo lado direito, é cobrança de falta perigosa. Apenas 10 jogadores do Guarani em campo. O árbitro não autoriza a volta dele porque é o regulamento, né, Pedro Lino? Isso mesmo, tem que esperar a bola voltar a rolar, Daniel. É falta perigosa pro Paulista.
segue 1-0 pro Galo do Japi. Na marca dos 39 minutos jogados desse primeiro tempo, é falta perigosa para a equipe paulista, apenas um homem na barreira, que é o Pablo. Vai chuveirar na meta do goleiro Emerson Júnior, que está preocupado. Autorizou, jogou para dentro, desvio de cabeça, vai para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani, mas chegou com perigo Paulista de novo, hein, Pedro Lino? Chegou com perigo, cruzamento do lateral Pedro Medeiros. Quem cabeceou essa bola foi o João Vitor. A bola foi para fora, é tiro de meta para o Emerson Júnior. E o Paulista pressiona os jogadores do Guarani, hein, ô Daniel? Lembrando que daqui a pouco, às 18h30, os canais Futebol Interior traz as emoções da Série C. Ponte Preta contra Floresta, diretamente do estádio Moisés Lucarelli. Narração de Marcelo Corsato. Reportagem e pré-jogo no comando de Carlos Corsato. E a cobertura é dos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Alô, torcedor! Bugrino do Galo e Secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Já decorridos 40 minutos do primeiro tempo até aqui, sexta rodada da Copa Paulista. E no Jaime Sintra está assim: Paulista tem um, Guarani não ataca com nada, Pedro Lino. Às 6 horas da tarde, pela Copa Paulista, teremos Linense e Araçatuba. Às 4 horas da tarde, Francana e Comercial. E Itapirense e União São João. 87.9, a voz da nossa gente. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Jogo parado aqui no estádio Jaime Sintra. Me parece que é o Kiko Rodrigues, hein, ô Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel. Foi falta em cima do Kiko Rodrigues. Ele está fora do gramado. Os médicos do Paulista estão tratando. Paulista, por enquanto, agora com um jogador a menos e vai vencendo no Jaime Sintra. E tem Paulista de Jundiaí, mas já foi pra fora, é lateral pro Galo do Japi. Com informações corretas, notícias com credibilidade e tudo sobre o mundo esportivo. Portal futebolinterior.com.br. Saiba tudo sobre o seu time do coração. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Por aqui é arremesso para a equipe do Guarani. Sai jogando ali com o goleiro Emerson Júnior com a perna direita, busca o campo de ataque. Melhor para a equipe paulista, que já recupera e sai jogando com o João Vitor. Pelo canto canhoto, joga com a porta direita lá para o campo de ataque. Foi forte demais, ficou fácil para a defesa da equipe do Guarani, que tenta sair jogando. Roubada de bola na credibilidade do Miguel Elias. Trouxe por dentro com Kiko Rodrigues, foi pro mano a mano, invadiu a grande área, chegou o desvio por baixo. Joga para lateral. O Paulista chamou a defesa do Guarani para dançar, hein, Pedro Lino? Paulista chegou mais uma vez com perigo em cima da zagueirada do Guarani. O Léo Coutro tirou. Tem um jogador do Guarani caído ali, é ele mesmo. É o Léo Coutro. Daniel, o Léo Coutro está caído e os médicos do Guarani estão dentro do gramado fazendo aquele tratamento com o spray milagroso. Mandando um abraço pra galera que está no chat interativo do nosso YouTube. Nosso muito obrigado ali pro Maurício, pro Leandro, pro Dudu César, pro Liedson Rodrigues, pra Sara Nogueira e pro Gustavo Filho, que estão ligadinhos, interagindo e participando aqui da nossa transmissão nos canais Futebol Interior. E no chat, hein? Quem vence o jogo de hoje? 46% acredita na vitória do Paulista, 6% acredita no empate e 49% acredita na vitória do Guarani. O pessoal tá dividido pro jogo de hoje, hein, Pedro Lino? Pessoal dividido, Daniel Farias. Quem vai vencer são 35 votos, 46 pro Paulista, 49 pro Guarani e apenas 6% de empate. Pelo jogo aí agora, 43 minutos do primeiro tempo, o que você acha, Daniel? Eu acho que o jogo tá bem disputado, viu? Tá bonito de se ver, tá bacana de se narrar e legal ainda de se reportar. Jogo ainda sem decisão, viu, meu caro Pedro Lino? Qualquer um aqui pode garantir, sim, uma coisa que vai ser resolvida nos detalhes. O Guarani ainda pode fazer esse gol do empate nessa reta final do primeiro tempo e vir com sangue nos olhos pro segundo. Mas vamos aguardar.
bora dali pra não tomar ali. 43 minutos jogados do primeiro tempo. Daqui a pouquinho o show do intervalo dos canais de futebol interior, com análise e os comentários do Pedro Lino. Por aqui a bola vai saindo pra linha de fundo, é tiro de meta pra equipe do Guarani. 44 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouquinho sobe a plaqueta luminosa. Arrisca um palpite pros acréscimos, Pedro Lino. Uns 3, 4 minutos, Daniel, e o Léo Couto já está de volta. Guarani agora com todos os jogadores dentro do gramado. Aí então a aposta do Pedro Lino é para 3 ou 4 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Daqui a pouquinho vai subir a plaqueta luminosa. Por aqui arremesso lateral para a equipe do Guarani. Quem vai é Ryuta Takahashi. Ele passa essa bola agora para o Cauê Rafael, que faz essa reposição de bola. Sai jogando no campo defensivo, joga um pouco mais atrás ali com o Léo Couto. Ele recua essa bola mais atrás para o Emerson Júnior, que vai ter que sair jogando com a perna direita. Busca a ofensiva, a bola foi forte demais, foi na dividida, mas ela não saiu. Vem recuperando com o Ryuta Takahashi no campo de ataque. Vira com a canhota na categoria agora pro jaqueta número 10, o Pablo. Ele domina, traz por dentro. O JP Galvão é quem aparece como opção. Kiko Rodrigues vem na marcação, ele joga um pouco mais atrás. Traz pro Cauê Rafael, que vira essa bola lá pelo lado esquerdo. Vem trabalhando agora com o Titi na profundidade pelo lado esquerdo. A equipe do Guarani vem na profundidade, é no contra-ataque. Vem com o João Vitor, é na ponta canhota. Jogou com a perna esquerda, tentou fazer a ligação. Foi pra linha de fundo. Tiro de meta para a equipe paulista. Tem acréscimo no jogo. Vamos até quanto, meu caro Pedro Lino? Tem acréscimo no jogo, Daniel. Mais 4. Vamos até os 49 minutos. Subiu a plaqueta ali, foi muito rápido, viu? Foi no lance ali que passou. O pessoal da transmissão também não ajuda, só agora, viu? E o pessoal da transmissão também não conferiu nenhum cartão amarelo. Rapaz, estão precisando contratar um certo camaradinho aí, que eu não vou dizer o nome, que é muito bom, viu? Meu caro Felipe Marques, que com certeza está mais atento no lance que esse pessoal aí da transmissão, viu? 4 minutos de acréscimo, vamos até os 49 minutos, meu caro Pedro Lino. O comentário é todo seu, viu? 1 para a equipe paulista, 0 para a equipe do Guarani. Vai precisar ter mudança para esse segundo tempo, na sua opinião? Bom primeiro tempo, Daniel. O paulista chegou com mais segurança, conseguiu furar o bloqueio do goleiro Emerson Júnior. O Guarani também teve boas chances com o Ryuta Takahashi e também com o Pablo, só que quem levou a melhor nesse primeiro tempo, por enquanto, foi o paulista. Se o Guarani quiser virar ou empatar, terá que fazer mudanças nesse time, né? Tirar algum jogador, colocar ali o Léo Porfírio, Raí Nascimento, para tentar pelo menos um empate, para não sair 100% mal nesse jogo, né? Porque o Guarani perdendo de 1-0, o paulista passa ele, Daniel. O paulista que vai a 7 pontos também, só que um saldo de gol melhor. O Guarani, se quiser ficar dentro do G4, terá que pelo menos empatar com o paulista de Jundiaí. Tá certo, falou, tá falado, o repórter pente fino Pedro Lino, trazendo a sua análise desse primeiro tempo. 47 minutos jogados até aqui, vamos até os 49, faltam 2 minutinhos para terminar o tempo do acréscimo. Teve falta em cima do Pedro Medeiros, vai sair mais um cartão amarelo, vai ser expulso, hein? Vai ser expulso o João Vitor, Pedro Lino. Está expulso, eu avisei aqui algum tempo atrás, hein, Daniel? Que esse jogo teríamos um cartão vermelho, e é para ele, o camisa número 11 do Guarani. João Vitor tomou o segundo amarelo, está expulso da partida. O Guarani com um jogador a menos, agora sim com 10 jogadores em campo. Brincadeira, viu? Para o delírio do torcedor bugrino. Perde o seu homem-chave do ataque. João Vitor recebe um segundo cartão amarelo por uma falta desnecessária em cima do Pedro Medeiros. O árbitro Thiago Lourenço de Matos não pensou 2 vezes, levantou o segundo cartão amarelo e, como já estava amarelado, recebe cartão vermelho o João Vitor, que nem teve tempo para suar a camisa que ele trocou, hein, Pedro Lino? Não, nem teve tempo, passou uns 2 minutos ali que a camisa dele tinha rasgado. O João Vitor está expulso e o Lucas Silva conversa com ele. O João Vitor me parece estar bastante abalado, viu, Daniel? Verdade, verdade. Olha, fica muito difícil agora a situação da equipe do Guarani, que já estava difícil, perdendo num placar de 1-0 para a equipe paulista, e perde das suas melhores peças da onzena titular. Vai saindo de campo agora muito cabisbaixo. O camisa número 11, João Vitor, recebe o segundo cartão amarelo. Guarani apenas com 10 em campo. E aí, meu caro Pedro Lino, dor de cabeça para o técnico Marcelo Cordeiro para o segundo tempo, hein? Dor de cabeça para o segundo tempo, Daniel, já estava difícil. Agora com 1 a menos fica quase mais complicado, né?
o técnico Marcelo Cordeiro terá que quebrar a cabeça nesse intervalo, caso queira que o Guarani empate essa partida. Vamos para a reta final do jogo. Teremos mais um, então vamos a 50 minutos nesse primeiro tempo, Daniel. Acrescenta mais 1 minuto no tempo de acréscimo Thiago Lourenço de Matos. Vamos até os 51 minutos, agora novamente 2 minutos para terminar. Sai jogando pelo lado direito agora com Biro, busca no campo de ataque, chega nos pés do Gabriel Bozalon, joga na profundidade, chega no campo de ataque, a bola era para o Gustavo Índio que não conseguiu alcançar. Vai direto para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Chega de novo a equipe paulista e o Guarani parece que sentiu o gol, hein, Pedro Lino? O Guarani parece que sentiu o gol e sentiu o cartão amarelo, Daniel. O paulista chegou mais uma vez com perigo no gol do goleiro Emerson Júnior, só que segue 1-0, 49 minutos e 42 segundos. Agora está por conta do árbitro Thiago Lourenço de Matos, que deverá acabar a partida logo logo. Rapato não tem pai, realmente fica muito difícil a situação do Guarani nesse primeiro tempo. Vem recuperando a posse de bola a equipe paulista que tenta sair jogando pela ponta direita, mas o árbitro apita fim de papo no primeiro tempo. Fim de papo no estádio Jaime Sintra, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Derrota parcial para a equipe do Guarani. Placar desse primeiro tempo, Paulista 1, Guarani 0, gol do Guilherme Diude aos 30 minutos do primeiro tempo. E é claro, o comentário é do repórter Pente Fino, Pedro Lino. Os jogadores vão saindo do gramado do Jaime Sintra, Daniel. Tanto os jogadores do Guarani como os jogadores do Paulista. O trio de árbitros, o Thiago Lourenço de Matos, o Leandro Matos Freitosa e o Vitor Carmona Mitestein também vão saindo. 1-0 no Jaime Sintra, gol do... Quem fez o gol, Daniel? Guilherme Diude. Guilherme Givigi fez o gol, camisa número 10 do Paulista. Como é o sobrenome dele? Guilherme Givigi. Givigi? Isso, Guilherme Givigi. O Paulista vai ganhando por 1-0 nesse primeiro tempo. Guarani com 1 a menos, o João Vitor foi expulso, tomou o segundo amarelo, foi expulso. Muito difícil para o Guarani nesse primeiro tempo. Vamos ver o segundo tempo, como que vai encarar a equipe do técnico Marcelo Cordeiro, Daniel. Vai precisar bater cabeça o técnico Marcelo Cordeiro para esse segundo tempo, viu? No intervalo, jogadores vão para os vestiários, vão ter aquela conversa ali com os professores. O técnico também, Fausto Dias, da equipe paulista, deve também fazer algum ajuste na sua equipe para tentar valorizar esse homem a mais que vai ter no segundo tempo, em todo o segundo tempo, hein, Pedro Lino? E aí a estratégia vai ser a seguinte: Marcelo Cordeiro vai ter que se defender para não levar demais e tentar, quem sabe, num contra-ataque, fazer o gol de empate, que nessa altura do campeonato, pelas circunstâncias, um pontinho fora de casa já seria muito melhor do que uma derrota. E o técnico Fausto Dias com certeza vai trabalhar numa forma tática, onde ele vai conseguir valorizar ainda mais esse homem que ele vai ter a mais nesse segundo tempo. Vamos aguardar para as emoções do segundo tempo, vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o show do intervalo do canal Futebol Interior. Não sai daí, voltamos já! A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Daniel Farias. Aqui de volta, às 3 horas mais 55 minutos em Campinas e em Jundiaí também. Com mais uma etapa da jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, o show do intervalo, trazendo toda a análise e os comentários desse primeiro tempo de Paulista 1, Guarani 0. Guarani que veio a campo no formato 4-4-2 com Emerson Júnior, Cauê Rafael, Léo Coutro, Titi, Vitinho, Lucas Martins, JP Galvão, Pablo, Ryuta Takahashi. Veio também ali na ponta com o João Vitor e o Michael. Foi a onzena escolhida para começar o jogo aí do técnico Marcelo Cordeiro. Já a equipe paulista veio no formato 3-4-3 com Liu Winston, Pedro Medeiros, Fernando Dias, João Vitor, Lucas Silva, hoje com a braçadeira de capitão, Biro, Gabriel Bozolan, Miguel Elias, Gustavo Índio, Guilherme Givide e o Kiko Rodrigues. Foi a onzena titular escolhida aí pelo Fausto Dias. O gol foi marcado aos 30 minutos do primeiro tempo pelo camisa 10, o Guilherme Givide, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Marcando e abrindo o placar em favor da equipe paulista, que vai conhecendo a sua vitória após 3 derrotas, 3 rodadas sem conseguir uma vitória na Copa Paulista. Vai ganhando pontos preciosos na tabela de classificação do grupo 3 da Copa Paulista. E vai roubando, podemos dizer assim de passagem, o lugar da equipe do Guarani, que começou esse jogo na 3ª posição com 7 pontos. Com esse resultado, até aqui o Paulista iguala a mesma pontuação da equipe do Guarani e assume a 3ª posição pelos critérios de desempate, que é o saldo de gols. O Guarani agora, que estava com saldo negativo, fica com 0, e o Guarani, que recebeu esse gol no primeiro tempo, fica com -1, colocando aí a equipe do Bugre na 4ª colocação do grupo 3. Trazendo as informações também do placar ao vivo, Futebol Interior, hoje comandada pelo Pedro Lino, o repórter pente fino da informação, dividindo hoje comigo o microfone dos canais Futebol Interior. Vamos começar lá pela Série A. Hoje tem às 4 horas da tarde, daqui a pouquinho, faltam 3 minutos, vai ter jogão entre Fortaleza e Bahia, grande clássico nordestino nessa Série A de 2025. Às 5h30 da tarde tem Vasco contra o Grêmio e às 18h30 vai ter Mirassol contra o Santos.
Ainda hoje, às 9 horas, vai ter clássico, viu? Clássico paulista, vai ter São Paulo contra Corinthians. É jogão na Série A 2025, que tá de volta, né? Depois da pausa aí do Mundial de Clubes, tá de volta a competição mais difícil do mundo. E não sou eu que tô dizendo, viu? Vamos lá para a Série B. Hoje, daqui a pouquinho, faltam 2 minutos para rolar a bola entre Goiás e Cuiabá. Jogão também por lá, viu? Goiás e Cuiabá se enfrentam às 4 horas da tarde. Às 18h30 tem Coritiba contra o Paysandu. Time lá da minha terra, lá de Belém do Pará, vai enfrentar a equipe do Coritiba às 18h30. No mesmo horário, na Série B, tem Avaí contra Vila Nova. Jogão, hein? O Avaí aí, que está na briga também do acesso para a Série A do ano que vem, vai enfrentar um adversário muito difícil e de muita qualidade, que é o Vila Nova. Às 8h30 tem Volta Redonda e Atlético Paranaense. Jogão também, hein? Lá pela Série B. Vamos agora pela Terceirona. Daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, vai ter Ituano contra Botafogo da Paraíba. Alô, torcedor bugrino, de olho no jogo de hoje, viu? Ituano contra Botafogo da Paraíba. São concorrentes diretos com o Guarani ali na zona de classificação da Série C. Às 5 horas da tarde, também no mesmo horário, tem ABC contra Maringá. E às 19h30 tem Londrina contra o Itabaiana. Às 19h30 vai ter Ponte Preta contra Floresta, que você vai acompanhar aqui na transmissão do canal Futebol Interior com os irmãos Corsato. Terminou o jogo de Guarani e Paulista, você já vai se ligar no pré-jogo de Ponte Preta e Floresta com os irmãos Corsato. Na Série D, jogos em andamento. Santa Cruz vai empatando em 1-1 com o Ferroviária. O Monte Azul vai empatando em 0-0 contra o Operário. E o Cianorte vai vencendo por 2-1 o Itabirito. Rolando a bola também para Trem, empatando em 0-0 contra a Tunaluso Brasileira. Esses são os jogos que estão em andamento simultâneos aqui com a transmissão Paulista e Guarani. Pela Copa Paulista, jogo em intervalo, São Caetano 0, Oeste também 0. E rolando a bola também para Itapirense e União São João. Já começou a rolar a bola ali nesse primeiro tempo, 0-0, segue o placar por lá. E daqui a pouquinho vai rolar a bola também entre Francana e Comercial. E às 18 horas tem Linense contra Araçatuba. Ô meu caro Pedro Lino, as emoções do segundo tempo promete, viu? Promete, Daniel, emoções do segundo tempo. O Guarani tenta um empate agora com um jogador a menos, o João Vitor foi expulso. E o Paulista tenta manter a vitória para conquistar mais 3 pontos e entrar de vez no G4 do grupo 3 da Copa Paulista. Vai ser um jogo muito difícil nesse segundo tempo para a equipe do Guarani, que vai precisar fazer mudança. Isso é nítido para o jogo de logo mais. Vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta em definitivo para as emoções do segundo tempo de Paulista 1, Guarani 0. Não sai daí, voltamos já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portão do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Daniel Farias. Oriza, Thiago Lourenço de Matos, vamos para as emoções dos últimos 45 minutos da segunda etapa. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol interior. Por aqui vem trabalhando a equipe do Guarani pelo lado esquerdo. Chega na profundidade, vem chegando o Paulista no primeiro lance do segundo tempo. Bateu no travessão! Que é isso? Chega com perigo a equipe paulista. No primeiro minuto do jogo. Quase o segundo gol da equipe mandante, Pedro Lino. O Gustavo Índio chutou da entrada da grande área. A bola bateu na trave do goleiro Emerson Júnior e está balançando até agora. Quase que o Paulista amplia, Daniel. Só que segue 1-0 e tem Paulista no ataque. Bora dar ali pra não tomar ali. Vem caindo pela intermediária agora com Gabriel Bozolan. Trouxe por dentro, a bola vem sobrando. Chegando de novo com perigo a equipe paulista. Teve mudança nesse primeiro tempo pro segundo, Pedro Lino. Teve mudança sim, Daniel. No Guarani saiu o camisa número 10, Pablo. E o camisa número 7, Ryuta Takahashi. E entraram camisa número 13, Nicolas. E o camisa número 19, Léo Porfírio. Então saíram Pablo e Ryuta Takahashi no Guarani. E entraram Nicolas e Léo Porfírio. Mas a equipe paulista também vem mudando o jogo para esse segundo tempo. Quem entra e quem sai, Pedro Lino? No Paulista, Daniel, saiu o camisa número 11, Kiko Rodrigues. E entrou o camisa número 17, João Choco. Saiu Kiko Rodrigues e entrou o João Choco no Paulista, que tá no ataque. Tá aí então as informações de troca-troca nas equipes de Guarani e Paulista com o repórter Pente Fino, Pedro Lino, aqui nos microfones dos canais Futebol Interior. Tiro de meta já cobrado pela equipe do Guarani. Sai jogando com a perna direita o goleiro Emerson Júnior, buscando o campo de ataque. Botou para correr lá na frente o Guilherme, mas a bola correu demais, foi para a linha de fundo. É tiro de meta para equipe paulista. Lembrando para você que daqui a pouco às 18h30 vai ter as emoções na Série C. Ponte Preta contra Floresta, diretamente do estádio Moisés Lucarelli, com a equipe Futebol Interior, com narração e reportagem dos irmãos Cossato e a cobertura dos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tem gol! Informa placar ao vivo, Futebol Interior, Pedro Lino. O 15 de Jaú diminui, 15 de Jaú 1,
Guarani 2. E começou pelo Brasileirão da Série A, Daniel. Fortaleza vai empatando com o Bahia em 0x0. Pela Série B, o Goiás vai empatando com o Cuiabá em 0x0. E pelo Paulistão da segunda divisão, o Independente de Limeira vai empatando com o Acisense por 0x0. Aqui nas transmissões dos canais Futebol Interior você não perde nenhum lance. Todos os jogos que acontecem simultaneamente no placar ao vivo. Futebol Interior hoje no comando do repórter Pedro Lino. Bora dali pra não tomar ali por aqui. 3 minutos jogados desse segundo tempo. Arremesso lateral já cobrado pela equipe paulista na linha que divide o gramado. Chega nos pés do Gustavo Índio, tentou domínio com a perna canhota. Foi roubado de bola, teve desvio. Arremesso lateral agora para a equipe do Guarani. No campo de defesa faz esse arremesso, reposição de bola. Chega nos pés do JP que trabalha essa bola no campo defensivo. Tá indo com muita cautela, analisando muito as mudanças para esse segundo tempo. A equipe do Guarani chamou, falou, Pedro Lino. No chat do YouTube, o Gustavo Tizzi Filho comentou Dudu César, o Robson Vitoriano, boa transmissão, Leme SP, e o Fernando Henrique comentou Guarani FC. Tá aí então a galera participando, interagindo no chat ao vivo dos canais Futebol Interior. Faça que nem eles, mande sua mensagem também de onde você vai acompanhando a nossa transmissão. Mandando um abraço aqui super especial pro Fernando Henrique, pro Robertson Vitória e pro Gustavo também, que estão ligadinhos aqui, interagindo e participando. Lembrando pra você que tem enquete aí no ar, viu? Quem vence o jogo de hoje? Paulista, Guarani ou dá empate? Interage, participe, porque daqui a pouquinho, viu, meu caro Felipe Marques, aos 30 minutos do segundo tempo, vamos subir a segunda enquete, viu? Quem é o craque do jogo? Hoje, o torcedor bugrino, o torcedor da equipe do Galo e até mesmo o secador vai poder escolher hoje o craque do jogo e ajudar a equipe do Futebol Interior, na sua opinião. Eu e Pedro Lino vamos escolher os 3 melhores desse jogo e aí o torcedor vai votar na enquete e decidir quem foi o craque do jogo. Vem por aqui a equipe do Guarani trabalhando essa bola em profundidade pelo lado direito. Chegou o cruzamento nas mãos do goleiro Lewiston, que faz a defesa. O Guarani não jogou a toalha não, Pedro Lino. Não jogou a toalha, Daniel. O Guarani tenta o empate na partida e tem um jogador do Paulista caído. O árbitro vai conversando com ele. Pelo jeito chegou o médico lá, é o Guilherme Givide que tá caído, hein, o Daniel? Com informações corretas, notícias com credibilidade e tudo sobre o mundo esportivo, portal futebolinterior.com.br. Saiba tudo do seu time do coração nos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lembrando que hoje, Daniel, o CJC chefe, vulgo Carlos Corsato, me deu tchau pra transmissão da Ponte Preta. Então não teremos pizza pra gente, pizza do Dadá, só pros três, né? Só os três mas eu fico. Só os 3 vão aproveitar a pizza do Dadá. Não. O Felipe até comemora que gosta pouco da pizza do Dadá. Não, eu vou ficar, viu? Eu vou ficar. Eu também não perco por nada a pizza do Dadá, que é a melhor pizza de toda Campinas e região. E eu falo isso sem precisar de mexão, viu? É uma pizza muito boa, principalmente aquela de borda recheada, hein? É boa. Meu amigo. É boa. Bora por aqui que vem a equipe do Guarani pelo lado esquerdo, jogando na profundidade. Quem vem se aproximando por ali é o Léo Porfírio. Não conseguiu o domínio da bola, ela vai direto para a linha de fundo, tiro de meta para equipe paulista. E parece que o técnico Marcelo Cordeiro tá vendo a transmissão aqui do portal Futebol Interior, viu? Teve torcedor aqui, daqui a pouco você busca aí no chat, ô meu caro Pedro Lino, o torcedor que falou que preferia o Léo Porfírio no jogo de hoje e ele foi atendido, viu? Daqui a pouco Pedro Lino traz as informações de quem foi. Foi o Maurício Rangel Pulino, ele foi o primeiro a comentar antes do jogo começar. Ele falou, Léo Porfírio tinha que ser titular e o Léo Porfírio acabou entrando no segundo tempo. O Marcelo Cordeiro ouviu o Maurício Rangel. Léo Porfírio, camisa número 19, está dentro do gramado. Bora dali pra não tomar ali a equipe do Guarani buscando nesse início do segundo tempo o gol do empate. Vai jogar sozinho esse segundo tempo inteiro com 10 jogadores, 1 a menos. Jogo difícil, mas vai pra cima o Bugre. Trabalhando essa bola pelo lado direito com o Vitinho, tentou na profundidade, joga no campo ofensivo. A tentativa de ligação era para o Léo Porfírio. A bola vai forte demais para a linha de fundo. É mais um tiro de meta pra equipe paulista. E
e youtube.com/Futebol Interior Oficial. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum lance dos jogos da Ponte Preta e Guarani. Com a emoção que você quer ouvir é aqui, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Daniel. Chamou, falou, Pedro Lino. Bola rolando também para Francana e Comercial e Itapirense e União São João pela Copa Paulista. Esses dois jogos estão 0-0. Aí então, informando o placar ao vivo, Futebol Interior no comando hoje do repórter Pente Fino. Tem gol daqui a pouco, a informação, porque o Guarani veio trabalhando essa bola pelo lado esquerdo, chegou no desvio por baixo do Fernando Dias, jogando para a linha de fundo. É escanteio pro Guarani, quem sabe agora, Pedro Lino? É escanteio pro Guarani, Daniel, quem vai cobrar é o camisa número 13. O Nicolas. É o Nicolas. Nicolas vai cobrar esse escanteio. Vai para a cobrança de escanteio, a equipe do Guarani vai vir bola na área do goleiro Léo Winston. Jogadores agrupados dentro da pequena área, jogou por dentro, sai Léo Winston. Mais alto que todo mundo, faz a defesa e já faz a reposição em jogo. Sai jogando a equipe do Paulista no contra-ataque pelo lado esquerdo, vai na profundidade agora com o João Choco. É João Choco, né? Isso, João Choco. De chocolate, é isso? Isso. Lá ele. Lá vem trabalhando a equipe paulista pelo lado esquerdo. Vem trabalhando de novo na ofensiva pelo lado canhoto agora com o Gabriel Bozolan. Jogou na profundidade, segura essa bola. A equipe paulista agora valorizando a posse de bola no campo ofensivo. Chega com o Miguel Edias, ele levanta a cabeça, procura algum jogador desmarcado. Toca para o camisa número 7, o Gabriel Bozolan. Ele no meio de dois, ficou difícil. Recua essa bola para o Pedro Medeiros. Abre na ponta direita, já na infiltração no campo de ataque. Vem nominando e tem jogador da equipe do Guarani no chão. Lucas Martins sentiu dores de cabeça aí, ô Pedro Lino. Isso mesmo, Daniel. O camisa número 5, Lucas Martins do Guarani, está caído. O árbitro Thiago Lourenço de Matos conversa com ele. E o médico do Guarani entra no gramado no momento que tem 2 gols na rodada. O Independente de Limeira abre o placar contra a Assisense no Paulistão da 2ª Divisão. E o União São João abre o placar fora de casa. União São João 1. Itapirense 0 pela Copa Paulista. Alô, torcedor, bugrino do Galo e Secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Já decorridos 10 minutos do segundo tempo até aqui, 6ª rodada da Copa Paulista e no Jaime Sintra está assim. Paulista tem 1. Guarani não ataca com nada, Pedro Lino. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, às 7h30 da noite, teremos Londrina e Itabaiana, Ponte Preta e Floresta aqui no Portal Futebol Interior. E às 9 horas da noite, um jogão de bola pela Série A. São Paulo e Corinthians, direto do Morumbis. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. O gorducho barbucho mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, levando para vocês as emoções da 6ª rodada da Copa Paulista 2025, com a cobertura do melhor canal esportivo do Brasil. Futebol Interior. Por aqui vem trabalhando a equipe do Guarani no campo de defesa, sai jogando com a perna canhota, roubada de bola da equipe paulista, reposição no ataque, chega no chutão com Gustavo Índio, bate na zagueira, ela volta, de novo na reposição, domínio da equipe mandante, vem jogando na ponta direita em profundidade, chega com perigo agora com Guilherme, ele levanta a cabeça com a perna canhota, vira essa bola na categoria pelo lado esquerdo, domina com a perna esquerda o Lucas Silva, trouxe por dentro, aparece o Miguel Elias, na profundidade da meia-lua, joga virando essa bola de novo pelo lado direito, chega de novo com o Guilherme, jogou pra dentro da grande área, a bola tá viva, chega o Paulista, o corte por baixo, tira o perigo dali, mas o Paulista trabalhava muito bem a bola, Pedro Lino. O Paulista trabalhava bem a bola, só que agora é contra-ataque do Guarani, é lateral, quem vai cobrar é o camisa número 9, Michel. E o Amicar Freire comentou aqui, será que o Guarani vira esse jogo, Daniel? Bora dar-lhe pra não tomar-lhe. Lembrando que daqui a pouco às 18h30 os canais Futebol Interior traz as emoções da Série C, Ponte Preta e Floresta, diretamente do estádio Moisés Lucarelli, com narração e reportagem dos irmãos Corsato e a cobertura dos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Por aqui, posse de bola da equipe paulista. Avança no campo ofensivo, trabalhando essa bola agora com o João Choco. Acabou de entrar nesse segundo tempo, é sangue novo do técnico Fausto Dias. Vira essa bola pelo lado canhoto na ofensiva, a equipe paulista. Chega na marcação em cima dele, por ali o Vitinho tenta roubar essa bola para o Guarani. Não deu certo, ele vira essa bola por dentro. Chega com o Lucas Silva com a perna direita, joga na parte ofensiva com Pedro Medeiros. Ele segura essa bola, cadencia, joga um pouco mais à frente pro Gustavo. Trouxe para dentro da grande área nas mãos do goleiro Emerson Júnior, que faz a defesa. De novo a equipe paulista atacando pelo lado direito, Pedro Lino. De novo a equipe do Paulista atacando, dessa vez foi com camisa número 2, Pedro Medeiros. Tocou pro Lucas Silva, o Lucas Silva cruzou, só que o Emerson Júnior esperto defendeu. E depois caiu camisa número 10 do Paulista, o Gustavo... Daniel, camisa número 10 é o Guilherme Gives, caiu com câimbras. O Emerson Júnior foi ajudar no momento que o Goiás abre o placar. Goiás 1, Cuiabá 0 pela Série B. E o Assisense empata. Independente 1, Assisense 1, também pelo Paulistão da 2ª Divisão. E enquanto você informava aí, meu caro Pedro Lino, vai vir mudança por atacado na equipe paulista, viu? Vai entrar o 15 e o 18 e eu vou te ajudando aqui. Entra o 15 no lugar do 8, vai sair o Miguel Elias. Sai o Miguel Elias e vem também o 14. Vem 3. Vem 3 mudanças da equipe atacado. Paulista. Passeada. Saiu camisa número 10 também. Vai sair o Guilherme, o autor do gol, vai saindo do gramado do jogo. E vamos ver a terceira mudança da equipe paulista, mudando por atacado. Vai saindo o Pedro Medeiros também, ô Pedro Lino. Daniel, só confirma pra mim. Saiu camisa número 8. Ó, saiu o 8, o 10 e o 2. Entrou o 15, o 18 e o 14. Só vou precisar do nome das feras que entraram, viu? Do 15, do 18 e do 14. Vamos lá. Só confirma o número que entrou no lugar do 10. Olha, nessas horas por atacado, a ordem já também não importa. O importante é informar quem entrou e quem saiu. Saiu Pedro Medeiros, Miguel Elias e o Guilherme. Quem entrou foi o 15, o 18 e o 14. Pega o nome deles, daqui a pouco você traz pra mim. Então porque vem o Paulista no ataque jogando pela ponta direita, jogou pra dentro da grande área. Chega de novo o goleiro Emerson Júnior fazendo a defesa. Tá trabalhando o arqueiro. E foi justamente o número 14 que entrou no jogo. Qual é o nome dele, meu caro Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel. No Paulista, 3 substituições. Saiu 2, Pedro Medeiros, o 8, Miguel Elias e o 10, o 10, Guilherme Gives. E entraram 14, Marola, o 15, Enzo e o 18, William Monteiro. Então saíram Pedro Medeiros, Miguel Elias e Guilherme Gives. Entraram Marola, Enzo e William Monteiro no Paulista de Jundiaí. Aí então são as novas peças do técnico Fausto Dias. Enzo com a 15, William Monteiro com a 18 e Marola com a 14. Que é isso? Mudança por atacado, vai vir com o pé no acelerador até o talo, hein, meu caro Pedro Lino? Fausto Dias não tá feliz, quer mais gol e veio o Paulista. E vem trabalhando já dentro da grande área. Com ele o William, com a perna direita, fez um foguetaço! Teve desvio. Bate a bola no Nicolas, vai pra linha de fundo. É escanteio para a equipe do Paulista. Vai vir drone na área, Pedro Lino. É escanteio pro Paulista. O camisa número 18 que acabou de entrar, o William Monteiro, bateu. O zagueiro do Guarani jogou pra escanteio. Escanteio pro Paulista de Jundiaí. Segue 1-0 no Jaime Sintra. Vai vir drone na área do goleiro Emerson Júnior. Autorizou com a perna canhota, jogou rasteirinha no primeiro pau, chegou o desvio da zaga. Jogando para lateral, muito sem perigo, falta de ensaio. Arremesso lateral para a equipe paulista. Tem gol. Tem gol aonde, Pedro Lino? Se o Eco Suzano fez 4, o Guarulhos agora descontou. Pelo Paulistão da 2ª Divisão, Eco Suzano 4, Guarulhos 1. Que otimismo, né? Fez 1, quanto tá o placar? 14-1. Esse é o Pedro Lino trazendo as informações do placar ao vivo. Futebol interior. Por aqui a equipe paulista joga essa bola no campo defensivo, sai jogando recuado agora com o João Vitor. Trouxe por dentro agora com camisa número 15 o Enzo. Mandando um abraço também pro meu filho, viu? O Enzo, que tá lá em Belém do Pará curtindo aqui a transmissão do papai. Lembrei agora do nome dele e vem trabalhando de novo a equipe paulista pelo lado esquerdo. Joga na profundidade com o João Choco. Vem pro mano a mano em cima dele o Cauê Rafael. Abriu pra dentro com a perna direita. Pegou futebol muito interior. Embaixo da bola. Marcou bobeira. Tem que apanhar com cipó de goiabeira, o Pedro Lino. Chutou pra fora, Daniel, o atacante do Paulista de Jundiaí, isolou. É tiro de meta pro Guarani. Quem vai cobrar é o camisa número 3, Léo Coutro, que deixou pro... Agora o Emerson Júnior vai cobrar o tiro de meta.
Com informações corretas, notícias com credibilidade e tudo sobre o mundo esportivo, portal futebolinterior.com.br. Saiba tudo sobre o seu time do coração. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Por aqui, falta em favor da equipe do Guarani. JP faz essa reposição, o pessoal não dá espaço, ele chuta um foguetaço em cima do zagueiro. JP não tá pra amigo não, viu, Pedrolino? Não tá pra amigo, ele chutou um foguetaço em cima do jogador do Paulista de Jundiaí. Camisa número 13 do Guarani já está com a bola. É o Nicolas, o Guarani tenta o empate no Jaime Sintra, Daniel. Bora dali pra não tomar ali. Guarani que tá com 10 em campo. Foi expulso o jogador João Vitor ainda no finalzinho da primeira etapa. Tem gol. Tem gol aonde, Pedro? A Itapirense empata. Itapirense 1, União São João também 1 pela Copa Paulista, Daniel. É o placar ao vivo, Futebol Interior. Por aqui vem a equipe paulista trabalhando essa bola pelo lado esquerdo com o Lucas Silva. Jogou pra dentro da grande área, sobrou no domínio ali com o JP Galvão. Ela ainda tá viva, sobrou nos pés do Enzo. No bate-rebate, essa bola vem na intermediária. Arrisca de longe! Passou com perigo! Tirou no golpe de vista essa o Emerson Júnior, hein, Pedrolino? Tirou de vista, Daniel. Quem chutou foi o camisa número 9, Gustavo Índio. A bola foi pra fora. O Emerson Júnior só olhou, já cobrou o tiro de meta, né? O Guarani tá no ataque. Ai, 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 Carrapato não tem pai. Futebol Interior está no YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum lance dos jogos da Ponte Preta e Guarani. Com a emoção que você quer ouvir, é somente aqui. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Por aqui vem trabalhando a equipe paulista pela intermediária com Gabriel Bozolan. Ele arrisca de longe, chega nas mãos do goleiro Emerson Júnior. Fraquinho para fazer a defesa. Faz a reposição de bola, o arqueiro do Guarani está jogando pelo lado esquerdo. Trabalhando essa bola no campo defensivo agora com o JP. Avança no campo ofensivo, tenta passar a linha que divide o gramado. Chegou na dividida por ali, jogando para lateral. Arremesso em favor da equipe do Guarani. Vai vir mudança e troca-troca no Guarani. Daqui a pouco o Pedrolino confirma pra gente. Isso mesmo, Daniel. Viu? Alô, torcedor do Guarani, do Galo e Secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Já decorridos 20 minutos do segundo tempo até aqui, sexta rodada do Brasileirão da Copa Paulista. E no Jaime Sintra está assim, o Paulista tem 1, Guarani não ataca com nada, Pedrolino. A Francana abre o placar, Francana 1, Comercial 0 pela Copa Paulista. Goiás vai vencendo o Cuiabá por 1-0 na Série B. E o Fortaleza vai empatando com o Bahia em 0-0 pelo Brasileirão. 87.9, a voz da nossa gente. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo. Se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui vem posse de bola da equipe do Guarani. Teve mudança na equipe do Bugre. Saiu o camisa número 2, o Cauê Rafael, e entrou o 15, meu caro Pedrolino. Quem é o 15 é o Vinícius Cauê. Vinícius Cauê? Isso, Vinícius Cauê, e saiu o Caio Rafael. Cauê Rafael. E aí o número 20? Teve mais um, mas não deu pra Quem entrou foi o 20. Depois a gente vê quem foi que saiu. Quem foi o 20? Nascimento. Raí Nascimento? É. Tá aí então as novas caras da equipe do Guarani. Daqui a pouco a gente confirma quem saiu para dar lugar para o Raí Nascimento. Por aqui vem trabalhando a equipe paulista no domínio de bola. Chegando à marca dos 21 minutos jogados desse segundo tempo. Vem trabalhando essa bola pelo lado esquerdo em profundidade. Chega no domínio por ali. De novo com o Lucas Silva. Jogo está parado. Vai chutar o gramado e o pessoal passando o teçado, ô Pedrolino. Mais uma falta agora do jogador do Guarani em cima do jogador do Paulista. O jogador do Paulista tá caído no gramado reclamando de dor. É falta pro time de Jundiaí, segue 1-0 pro Galo do Japi no Jaime Sintra e pelo jeito vai ter mudanças, hein, ô Daniel? Vai ter mudanças, daqui a pouco o Pedrolino confirma pra gente. Meu caro Felipe Marques, vamos dar o start final aí na enquete de quem vai à votação aí para quem vence o jogo de hoje.
Guarani, Paulista ou dá empate? Vamos encerrar porque daqui a pouquinho, aos 30 minutos, meu caro Pedro Lino, vamos ficar incumbidos aqui de escolher os 3 melhores do campo e o torcedor que vai curtir a transmissão aqui do Futebol Interior vai ajudar a equipe a decidir. Encerrada a enquete de quem vence o jogo de hoje, 54% acredita na vitória do Paulista, 38% na vitória do Guarani e 6% acredita no empate. Nosso muito obrigado para você que participou, votou e interagiu no nosso enquete. Vai subir daqui a pouquinho a enquete dos 3 melhores em jogo e você, torcedor e telespectador e ouvinte do Futebol Interior, vai ajudar a equipe aqui da transmissão a escolher o melhor em campo. Falta em favor para a equipe paulista, é isso mesmo, Pedro Lino? Falta para a equipe do Paulista de Jundiaí, Daniel. O Paulista que tenta o segundo gol na partida, só que o goleiro Emerson Júnior, mais esperto, defendeu. Segue 1-0 no Jaime Sintra. Daqui a pouquinho, lembrando para você que às 18h30 tem as emoções da Série C. Ponte Preta e Floresta, diretamente do estádio Moisés Lucarelli, com narração e reportagem dos irmãos Cossato e a cobertura da número 1 do Brasil, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Por aqui vem trabalhando a equipe paulista no campo defensivo. Sai jogando na posse de bola agora com camisa número 14, o Marola. Ele domina, valoriza a posse de bola, sai jogando no campo defensivo. Chega com camisa número 4, João Vitor, virando o domínio da bola pelo lado esquerdo. Ainda no campo defensivo, a equipe paulista. Vem trabalhando essa bola na intermediária, chegou no desvio por ali, roubada de bola, mas segue no domínio da equipe paulista. Sai jogando pelo lado direito agora com o Marola, avançando na linha aqui de vídeo gramado, tentou fazer a ligação para o campo de ataque. Chegou o desvio por baixo do Titi, jogando para a lateral, é arremesso em favor da equipe paulista. Chegando à marca dos 24 minutos jogados desse segundo tempo. Daqui a pouquinho Pedro Lino vai escolher os 3 melhores em campo e o Felipe Marques vai subir na enquete para você, torcedor bugrino, torcedor do Galo, para você também, secador que está curtindo a transmissão aqui dos canais Futebol Interior, ajudar toda a equipe do Futebol Interior a decidir o craque do jogo. E é claro que você sempre faz parte, junto com a gente, de toda essa transmissão que você acompanha nos canais Futebol Interior. Por aqui, cobrança de falta da equipe do Guarani, reposição do goleiro Emerson Júnior, com a perna direita faz a ligação para o campo de ataque, a bola foi forte demais, chega no domínio por ali da zaga do camisa número meia dúzia, o Biro. Ele apenas acompanha a proteção, Vitinho chega na marcação, ela vai saindo para a lateral, é arremesso em favor da equipe paulista. 25 minutos jogados desse segundo tempo até aqui, segue a vitória parcial da equipe paulista no placar de 1-0. Gol do Guilherme Diude aos 30 minutos da primeira etapa, e lembrando que o Guarani está jogando com 10 em campo. João Vitor foi expulso da etapa final do primeiro tempo. Por aqui vem trabalhando a equipe paulista no campo defensivo, recebe a falta por ali do Vitinho. O jogo está parado, é falta em favor da equipe paulista. Oh, meu caro Pedro Lino. Daniel Almeida, estamos aqui escolhendo os 3 melhores. Por enquanto o Guilherme Gives, né, o autor do gol. Também passei pro Felipe o Pablo, camisa número 10 do Guarani. E vamos ver se você ajuda em algum terceiro lá aí. Por enquanto tem Guilherme Gives, tem o Emerson Júnior, viu? O Emerson Júnior foi um baita goleiro nesse primeiro tempo, tá fazendo ótimas defesas para a equipe do Guarani. Eu escolheria ele ali, mas coloca aí também, Felipe. Bota aí, Emerson Júnior, goleiro da equipe do Guarani. Por aqui, arremesso lateral em favor da equipe paulista. Tá no campo de defesa, a equipe paulista sente o bom momento da equipe do Guarani, que mesmo com 1 a menos, vai jogando de igual para igual com a equipe paulista nesse segundo tempo. Chegando à marca dos 26 minutos desse segundo tempo, vem tentativa de arremesso, reposição de jogo. Vem trabalhando essa bola por ali agora com o Fernando Dias, fazendo desvio, jogando para lateral, é arremesso de novo em favor da equipe paulista. Vai fazer a reposição ali com camisa meia dúzia, o Biro. Joga essa ligação para o campo de ataque, chegou na defesa do Guarani, ficou melhor por ali para sair jogando agora o Léo Coutro. Com a perna canhota, eles buscam o campo de ataque, chegou na dividida por ali, fazendo desvio, João Vitor, recuando de cabeça para o goleiro Leo Winston, que apenas faz a defesa tranquila no arqueiro da equipe paulista. Tem gol, e tem gol aonde, Pedro Lino? A Itapirense vira, Itapirense 2, União São João 1, pela Copa Paulista, e tem gol do Marinho, que foi bastante criticado pela torcida do Fortaleza durante a semana. O Fortaleza abre o placar, Fortaleza 1,
Bahia 0 pelo Brasileirão da Série A. E na próxima segunda é a vez do Bugre Alviverde entrar em campo pela Terceirona. Diretamente do estádio Jonas Duarte, às 19h30, tem Anápolis e Guarani. Narração de Daniel Farias, reportagem de Pedro Lino. O pré-jogo começa às 18h30 e você vai se emocionar aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem por aqui trabalhando a equipe do Guarani, trabalha Manda essa bola bala, no campo DJ. de defesa. Vem jogando pela ponta direita, tentando fazer a ligação pro ataque, foi puxado, o árbitro pediu a falta e foi atendido, hein? Vai sair cartão amarelo pro jogador da equipe do Paulista, daqui a pouco Pedro Lino confirma pra gente. E subiu a enquete, hein? Pra você que vai nos acompanhando aí no YouTube, nós da equipe Futebol Interior escolhemos o Guilherme Divide da equipe paulista, que fez o gol. Escolhemos também o Pablo, camisa número 10 da equipe do Guarani, e o Emerson Júnior, arqueiro da equipe do Bugre. Participe, vote e ajude a gente a escolher o craque do jogo. Já começou aqui a galera a votar. Vota pra Laná aí, vamos ajudar a equipe do Futebol Interior a escolher o melhor em jogo. Cobrança de falta para a equipe do Guarani, bola alçada para dentro da grande área, chegou no desvio da meia-lua, chegou com o JP Galvão com a perna direita, joga no campo de ataque pela ponta direita em profundidade, chega nos pés do Léo Porfírio, tentativa de domínio, não conseguiu, ela escapou dele e vai para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe paulista. E amarelou para quem, meu caro Pedro Lino? Ele entrou e já está amarelado, viu, Daniel? Camisa número 15 do Paulista, o Enzo, tomou amarelo e é mais um amarelado da equipe do Paulista. Tá aí então, mais um cartão amarelo no jogo. É o terceiro, é o quarto, né? Amarelo da equipe do Paulista. Quarto cartão amarelo. Miguel Elias, Gustavo Índio, Fernando Dias e agora o Enzo. São 6 cartões amarelos. Olha lá, o Felipe Marques na tela do Futebol Interior tá mais esperto do que o pessoal da transmissão. 6 cartões amarelos, são 4 cartões pro Paulista e 2 cartões pro Guarani. Lembrando que o João Vitor tomou o segundo amarelo e acabou sendo expulso da partida. Tá aí então as informações com Pedro Lino. Vem por aqui trabalhando a equipe paulista, jogando pelo lado esquerdo em profundidade. Chega no mano a mano por ali com Gustavo Índio. Chegou por baixo o JP Galvão. Faz a roubada de bola para a equipe do Guarani. Essa bola vem caindo pelo lado esquerdo, dominando agora a equipe paulista. Chega na profundidade, trabalhando essa bola como pode a equipe paulista na linha que divide o gramado. Alô, torcedor bugrino do Galo e Secador. No tempo do jogo agora eu vou. Decorridos 30 minutos do segundo tempo até aqui, sexta rodada da Copa Paulista e no Jaime Sintra está assim. Paulista tem 1, Guarani não ataca com nada, Pedro Lino. Pela segundona Paulista, o Independente faz o segundo. Independente 2, Acisense 1. Pela Copa Paulista, Francana 1, Comercial 0. E Itapirense 2, União São João 1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui vem trabalhando a equipe paulista, valorizando a posse de bola pelo lado direito com o número 14, Marola. Vira lá no lado esquerdo, agora na categoria com o Lucas Silva. Já no campo ofensivo, a equipe paulista vem avançando próximo à ponta da grande área. Trouxe por dentro, arrisca de longe, bate na zaga e volta. Vem caindo na intermediária, agora é contra-ataque da equipe do Guarani. Foi puxado, tá no chão ali o Léo Porfírio. Vai sair cartão amarelo pro Lucas Silva aí, ô Pedro Lino. Isso mesmo, Daniel. O Lucas Silva puxou o Léo Porfírio e é mais um amarelado na partida. Lucas Silva, camisa número 5 do Paulista, está amarelado e no momento que vem o camisa número 17 no Guarani, que é o Nicolas. Nicolas, número 17. Outro Nicolas? Isso, outro Nicolas. E vai dar lugar ao... Vamos ver quem o árbitro da placa vai levantar. Vamos aguardar aí as modificações. Vai sair, parece que o Lucas Martins, hein? Isso mesmo. Saiu o camisa número 5, Lucas Martins. E entrou o camisa número 17, Nicolas, no Guarani. Com informações corretas, notícias com credibilidade e tudo sobre o mundo esportivo,
portalfutebolinterior.com.br. Saiba tudo do seu time do coração. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Alô, torcedor que está ligadinho na nossa transmissão no YouTube, tem enquete, viu? Ajude a equipe do Futebol Interior a escolher o craque do jogo. Vote, participe, interage, seja o nosso comentarista virtual. Por aqui vem trabalhando a equipe paulista pelo lado direito, vem caindo nos pés agora do Nicolas. Ele avança pela ponta direita, na verdade quem vem jogando é o João Choco. Ele domina essa bola na linha que divide o gramado, toca para o seu companheiro de equipe desmarcado, Enzo, que já está amarelado. Ele domina essa bola, vai cadenciando pelo círculo central, abre pelo lado esquerdo, marcação em cima dele, implacável do Nicolas, acabou de entrar na equipe do Guarani. Recua essa bola lá atrás para o campo defensivo, sai jogando agora com o Fernando Dias. Com a perna direita ele tenta fazer a ligação para o campo de ataque, chegou no desvio da equipe do Guarani, ela volta de novo, resvalando lá pela a ponte aérea, tentando fazer a ligação na ponta direita, chegou por baixo de novo, desvio, jogando para lateral e arremesso em favor da equipe do Guarani. Mas tem jogador do Guarani sentindo por ali, me parece que é o Michael. E vai ter mudança também na equipe paulista. Vem aí o 21, Pedro Lino. Isso mesmo, o Michael tá sentindo, só que já levantou. Quem vem no Paulista agora é o 21, Wendel, que o árbitro vai levantar a plaquinha. Vamos ver quem vai sair pro Wendel entrar. Vai vir aí mais uma modificação, é a última, né, da equipe do Paulista? Isso, é a última da equipe do Paulista. Sai o camisa número 9, o Gustavo Índio, e entrou o camisa número 21, o Wendel, no Paulista. Então saiu o Gustavo Índio, entrou o Wendel. No Paulista saíram Pedro Medeiros, Miguel Elias, Gustavo Índio, Guilherme Givige e Kiko Rodrigues. Entraram o camisa número 14, Marola, o camisa número 15, Enzo, o camisa número 21, Wendel, o camisa número 18, William Monteiro e o 17, João Choco. No Guarani saíram Cauê Rafael, Lucas Martins, Pablo, Ryuta Takahashi e o JP Galvão tá aí ainda ou já saiu? O JP Galvão ainda tá. JP, então no Guarani são 4. Cauê Rafael. Foi o que saiu para entrar o Raí Nascimento que a gente não pegou, viu? Isso. Daqui a pouco você coleta essa informação. Ao todo, então, o Guarani já mudou 5 vezes e a equipe paulista também já mudou 5 vezes. Não mexe mais nesse segundo tempo. Bora dali para não tomar ali 34 minutos jogados desse segundo tempo. Vem a equipe do Guarani de novo com a posse de bola. No campo defensivo, virando agora pelo lado esquerdo, chega nos pés do Enzo. Ele quem domina com a perna canhota, faz a ligação para o campo de ataque em profundidade. A tentativa de ligação era para o Raí Nascimento. A bola correu demais, foi para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe paulista. Lembrando para você que daqui a pouquinho, às 18h30, nos canais Futebol Interior, tem as emoções da Terceirona. Ponte Preta e Floresta, diretamente do estádio Moisés Lucarelli, com narração e reportagem dos irmãos Cossato, a cobertura dos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem trabalhando a equipe paulista pelo lado direito, fazendo a ligação agora com camisa número 14, Marola, jogou com a perna canhota para dentro da grande área, passou por cima de todo mundo. Ela vem sobrando pelo lado esquerdo, recupera a equipe do Guarani. Sai jogando no campo defensivo, na marcação implacável com JP Galvão com a perna direita, tentando fazer a ligação para o campo de ataque. Chegou na intermediária por dentro, roubada de bola da equipe do Paulista. Sai jogando agora com o Lucas Silva, hoje com a braçadeira de capitão. Abre na ponta direita com camisa 14, Marola. Ele vem avançando no campo ofensivo com a perna direita. Ele segura essa bola, cadencia, olha para o lado, toca para o seu companheiro de equipe desmarcado. Quem aparece por ali é o camisa 21, Wendel. Abre pela intermediária jogando com o João Choco. Ele segura a marcação, tem 2 em cima dele. Joga um pouco mais recuado com o Fernando Dias. Abre pela ponta esquerda agora no campo de ataque. A equipe paulista fazendo a infiltração, jogando por cima da posse de bola pelo lado direito. Chegou no desvio da zaga, chegou de cabeça, afasta o perigo dali, chega com o Biro. Domina de novo a equipe paulista. Vem chegando com o Lucas Silva com a braçadeira de capitão, virando essa bola com a perna direita no campo defensivo. Marcação implacável do Guarani, não dá espaço. Tá sendo difícil de infiltrar a zaga da equipe do Guarani. Vem virando essa bola pelo lado esquerdo de domínio agora com o Lucas Silva. Com a perna canhota, ele vem movimentando o trás por dentro na marcação em cima dele. O JP Galvão tentou no carrinho, no bate-rebate, tentou domínio, a bola voltou, arriscou de longe. Passou com perigo, tirando tinta da trave. Quase o segundo gol da equipe paulista, Pedro Lino. Quase o segundo gol do Paulista de Jundiaí. Um belíssimo chute do camisa número 7, Gabriel Bozolan. O Emerson Júnior só viu essa bola saindo pra fora, lá ele. E é tiro de meta pro Guarani. O Paulista vai ganhando no Jaime Sintra. Segue 1-0
pro Paulista de Jundiaí, Daniel. Bora dali pra não tomar ali, lembrando pra você que na próxima segunda-feira, melhor dizendo, é a vez do Bugre Alviverde entrar em campo pela Terceirona, diretamente do estádio Jonas Duarte às 19h30, tem Anápolis e Guarani, narração desse que vos fala Daniel Farias, com a reportagem desse que está do meu lado, Pedro Lino, e o pré-jogo começa às 18h30 e você vai se emocionar aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Por aqui vem Guarani no contra-ataque pelo lado direito, foi puxado, foi pro chão, pediu a falta, o árbitro disse que não houve nada em cima do Raí Nascimento. É contra-ataque agora da equipe paulista pelo lado direito, chegou por baixo, chegando o corte da zaga, recupera para a equipe do Guarani, próxima linha que divide o gramado, já passa pro campo ofensivo, vem caindo pelo lado esquerdo agora com o Léo Porfírio, chegou na marcação, foi pro chão, tá marcada a falta, baixo tá o gramado e o pessoal passando o teçado, meu caro Pedro Lino. Mais uma falta no jogo, agora falta pro Guarani, ô Daniel. Foi em cima do camisa número 6, o Vitinho. Não, camisa número 19. Camisa número 19 do Guarani é o Léo Porfírio. Falta perigosa pro Guarani no momento que o São Caetano abre o placar no Anacleto Campanella. Tá aí, São então... Caetano 1, Oeste 0. Tá aí então as informações direto do placar ao vivo Futebol Interior com o repórter pente fino Pedro Lino, e vai sair cartão amarelo pro técnico de qual time aí, ô Pedro Lino? Saiu cartão amarelo também pro Marcelo Cordeiro, técnico do Guarani, está amarelado, Daniel. Tá aí então um show de cartões amarelos hoje pelo árbitro Thiago Lourenço de Matos. Vamos para a cobrança de falta perigosa em favor da equipe do Guarani. Quem vai para a cobrança é o Vinícius Cauê. Jogadores agrupados na meia-lua, autorizou o árbitro com a perna canhota, jogou para dentro o goleiro Léo Winston. Faz a defesa, vem a reposição de jogo, tem pressa a equipe paulista, já vem trabalhando no contra-ataque pelo lado esquerdo da equipe do Guarani, volta toda pro campo defensivo, vira em profundidade pelo lado esquerdo agora com o João Choco, ele vira com a perna canhota, joga pra dentro da grande área, passa na frente do William e vai saindo pra lateral, é arremesso em favor da equipe do Guarani. 39 minutos jogados até aqui, meu caro Pedro Lino, acredita ainda na recuperação do Guarani? 39 minutos, Daniel. Guarani sentiu a expulsão do João Vitor. Se achar um gol tem que ser bastante comemorado, mas do jeito que essa partida tá, tudo leva a crer que o Paulista sairá do Jaime Sintra com os 3 pontos, vencendo a partida por 1-0. Com informações corretas, notícias com credibilidade e tudo sobre o mundo esportivo, portal futebolinterior.com.br. Saiba tudo do seu time do coração no maior portal de notícia esportiva do Brasil. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Alô, torcedor bugrino do Galo e Secador, no último tempo do jogo, agora eu vou. Já decorridos 40 minutos do segundo tempo até aqui, sexta rodada da Copa Paulista, e no Jaime Sintra está assim, Paulista tem 1, Guarani não ataca com nada, Pedro Lino. Às 5h30 da tarde, pelo Brasileirão, teremos Vasco e Grêmio, Mirassol e Santos às 6h30 da noite, e às 9 horas um jogão de bola no Morumbi. São Paulo e Corinthians, os dois times bastante pressionados, viu, Daniel? Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo no maior portal do Brasil. Futebol Interior. Por aqui vem trabalhando o arremesso de posição de bola da equipe paulista. Sai jogando no campo defensivo agora com o João Choco. Pediu a falta, o árbitro deu lance normal do jogo. Recupera a equipe do Guarani com o Vitinho. Com a perna canhota, tentou passar no meio de 2. Foi calçado agora pelo Enzo. Falta marcada, o Enzo tá amarelado, hein? Será que vai sair um segundo aí, ô Pedro Lino? Segue o jogo sem amarelo, é falta perigosa pro Guarani. Quem vai cobrar é ele, o camisa número 15, o Vinícius Cauê, de longe. Será que ele vai tentar o chute ou será que ele vai cruzar na área, Daniel?
Bora dali para não tomar ali 41 minutos jogados desse segundo tempo. Falta perigosa para a equipe do Bugre. É próximo à grande área. Vai chuveirar na meta do goleiro Léo Winston, que está preocupado. Jogadores agrupados na meia-lua da grande área. Vai todo mundo correr para a meta. Jogada ensaiada pelo lado canhoto, mas parece que alguém faltou nesse ensaio aí, ô Pedro Lino. Alguém faltou nesse ensaio e faltou treinamento também, né? A bola foi pra lateral, rapaz. Pra lateral. Totalmente errado. Tá louco. Esse rapaz aí não ganhava uma coca conosco não, viu? Um jogo de pelado, o Pedro Lino jogava melhor. Não jogava não, Pedro? Ah, não, né? Só finge, só. E espera aquele churrasco. Só joga pelo entretenimento, aquele né? churrasco toda primeira quinta-feira do mês. E só espera o churrasco e futebol deixa pro pessoal brincar. Tá certo. Bora dali pra não tomar ali por aqui. Vem o Guarani. Trabalhando essa bola pelo lado esquerdo, buscando esse gol do empate. Vem trabalhando na ofensiva pelo lado esquerdo. Roubada de bola na categoria do Fernando Dias. Joga essa bola pro campo de ataque. Fica fácil pro JP Galvão fazer a defesa. Dominando essa bola com a perna canhota e recuando pro goleiro Emerson Júnior, que sai jogando pelo lado esquerdo agora no campo defensivo com Léo Coutro. Ele com a perna canhota joga pro campo ofensivo. A tentativa de buscar era do Léo Porfírio. Chegou na marcação, roubada de bola do Titi, trouxe por dentro no Mano, a Mano agora com o Enzo levou a pior. Vem trabalhando a equipe do Paulista com a posse de bola recuperada, sai jogando agora com o Wendel no campo defensivo, ele segura essa bola, cadencia, já toca ali pro Lucas Silva, joga um pouco mais recuado pro Fernando Dias, vira pelo lado esquerdo agora com o João Vitor, vai dominando essa bola com a perna canhota, abrindo pelo lado esquerdo, fazendo a movimentação agora com o Fernando Dias, que já avança a linha aqui, divide o gramado, já está no campo ofensivo, a equipe paulista vem dominando a perna canhota agora com o Biro lá com a meia dúzia pelo lado esquerdo, chegou pro mano a mano, JP Galvão de novo, certeiro no bote, rouba a posse de bola para a equipe do Guarani, tentou sair jogando, mas o domínio da bola não foi a melhor, recupera a equipe paulista, joga essa bola próxima ao círculo central, domínio com o Fernando Dias com a perna direita, já toca pro seu companheiro Marola pelo lado direito no campo ofensivo, na marcação em cima dele, tem o Léo Porfírio, ele tenta virar essa bola pelo lado esquerdo, vai forte demais e saindo pra lateral, é arremesso em favor da equipe do Guarani. 44 minutos jogados, reta final do jogo, meu caro Pedro Lino. Quanto de acréscimo deve dar o árbitro da partida? Reta final de jogo, Daniel, o árbitro deve dar uns 3, 4 minutos igual no primeiro tempo. O Guarani tenta empatar e tem Guarani no ataque, já perdeu, o Paulista reconquistou a bola. Vem trabalhando agora em domínio a equipe paulista, recuando essa bola com o Léo Wilson. Ele segura essa bola, gasta o tempo, joga o regulamento debaixo do braço, vai vencendo no placar de 1-0. O tempo é amigo e o cronômetro é inimigo do Guarani. 5. Vamos até os 50 minutos da segunda etapa. Tem 5 minutos a equipe do Guarani para conseguir o gol do empate. Por aqui vem domínio a equipe paulista no campo defensivo. Vem recuperando essa bola, virando pelo lado esquerdo. Chegamos no tempo final aí do tempo regulamentar, já estamos nos acréscimos. Primeiro minuto já rolando. Tem 5 minutos de tempo dos acréscimos para a equipe do Bugre. Tentaram o gol do empate. Na altura do campeonato, um pontinho fora de casa já seria uma vitória, hein, Pedro Lino? Um pontinho fora de casa no que a partida está se tomando, rumo que a partida está se tomando, né, Daniel? Seria um ótimo placar para o Guarani. E o Paulista vai chegando aos 7 pontos no grupo 3 da Copa Paulista. Por aqui vem arremesso lateral agora para a equipe paulista. 45 minutos, quase 46 desse segundo tempo. Já nos acréscimos da partida do senhor Thiago Lourenço de Matos, que deu mais 5 minutos de acréscimo. A equipe paulista vem dominando essa bola no campo defensivo ali com Fernando Dias. Abre no campo ofensivo, jogando em profundidade. A tentativa era para o João Choco. Chegou por baixo o corte do camisa 15, Vinícius Cauê, jogando para lateral, mas chegou com falta e vai sair cartão amarelo aí, ô Pedro Lino. Sai mais um cartão amarelo agora pro jogador do Guarani, Daniel. Se não me engano é o camisa número 6. Daqui a pouco você confirma, mas saiu mais um cartão amarelo para a equipe do Guarani, viu?
É um show de cartões amarelos que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior. Por aqui, cobrança de falta da equipe paulista. 46 minutos, não tem pressa nenhuma a equipe mandante. Vai jogando com o tempo ao seu favor. O placar, por enquanto, é de 1-0, é favorável à equipe paulista. Vem trabalhando pelo lado direito no mano a mano, chegou na roubada de bola por ali o Vinícius Cauê. A bola, rapaz, tá difícil, viu? Ficou feio esse jogo, tá um embrolho ali no campo defensivo. Melhor para a equipe paulista que domina essa bola. Vira na categoria pelo lado esquerdo, jogou por dentro da infiltração, JP Galvão joga pra lateral, joga pro Mato que a bola é do campeonato, arremesso em favor da equipe paulista e amarelou pra quem, ô Pedro Lino? Amarelou pro camisa número 6, Vitinho do Guarani, está amarelado na partida, e o Thiago Lourenço de Matos conversa com o camisa número 21 do Paulista, o Wendel, mas segue tudo certo, é lateral pro Galo do Japi. 47 minutos jogados desse segundo tempo, faltam 3 minutos para terminar. Paulista tá no ataque pelo lado esquerdo, vem de novo com meia dúzia por ali o Biro. Ele trouxe por dentro na infiltração, chegou o corte por baixo da zaga do Guarani, que sai jogando no contra-ataque agora pelo campo defensivo, abrindo pela ponta direita, já avança com Raí Nascimento, na intermediária já chegou nos pés dele Léo Porfírio, na marcação de 2 ficou difícil, foi desarmado pelo Fernando Dias. Ninguém disse, olha o ladrão para ele, ô Pedro Lino. Quem disse o ladrão, e o jogador do Paulista recuperou, e tem Paulista no ataque, ele se perdeu ali. O zagueiro do Guarani recuperou o camisa número 3, Léo Coutro, e a Guarani no ataque, vamos ver, aí não, né, Daniel? Brincadeira, aí viu? Não, né? 48 minutos jogado, faltam 2 minutos para terminar. E aí, olha só, Pedro Lino, a manha, a frieza, a experiência do goleiro Léo Winston, que está vencendo no placar de 1-0 e sabe que cada segundo é importante, vai aí fazendo aquele famoso sopro na sopa, né, meu amigo? Tá tentando esfriar o jogo. Tá tentando esfriar o jogo, Daniel, tá conseguindo. 48 minutos do segundo tempo, o Paulista vai vencendo no Jaime Sintra, vai conquistando mais 3 pontos na Copa Paulista e tem falta agora para a equipe do Guarani. E com essa vitória parcial que o Paulista vai conseguindo até aqui, vai roubando o 3º lugar do grupo 3 do Guarani, que vai caindo para a 4ª posição do grupo 3 da Copa Paulista. Mas eu ainda acredito no Bugre, eu ainda acredito no Guarani, ainda tem tempo. 48 minutos, vamos entrar no minuto final do acréscimo. Terminou. Vem na profundidade pelo lado direito, chegou a tentativa por Vitinho, chegou o corte por baixo, jogando para a linha de fundo. É tiro de meta para a equipe paulista e olha só, Fernando Dias comemora com Léo Winston, até porque vai entrar no último minuto do jogo. 49 minutos do jogo, já vai terminar por aqui, mas terminou em algum lugar. E aonde foi, Pedro Lino? Alegria, pelo menos uma alegria pro torcedor bugrino, Daniel. O Guarani no Paulista Sub-20 venceu o 15 de Jaú por 2-1 fora de casa. Tá aí então as informações do placar ao vivo, Futebol Interior. Tiro de meta para a equipe paulista. Leon Winston chuta com a perna direita buscando o campo de ataque. A bola vem resvalando no campo defensivo. Volta em domínio da equipe paulista. Sai jogando agora com o Lucas Silva pelo lado esquerdo no momento em que apita. Fim de papo no segundo tempo. Fim de papo no estádio Jaime Sintra. Vitória da equipe paulista no placar de 1-0. Gol do Guilherme Chivige aos 30 minutos da primeira etapa. E agora a reportagem é com ele, o repórter Pente Fino. Fim de jogo no Jaime Sintra, Daniel. O Paulista de Jundiaí venceu por 1-0. Jogadores do Guarani conversam entre eles, com os jogadores do Guarani e os jogadores do Paulista. E os jogadores do Paulista de Jundiaí foram reclamar com o quarteto de arbitragem. O Thiago Lourenço de Matos, o Leandro Matos Feitosa, o Vitor Carmona Mitestein e o Michel de Camargo. Os jogadores saem lá, conversam, a polícia fica perto, próximo, para ver se pega alguma coisa ali, se tem alguma tensão. Tudo certo, placar justo, Daniel. O Paulista de Jundiaí procurou mais o gol do goleiro Emerson Júnior. O Guarani não chegou tanto no Léo Winston, acertou uma bola na trave com o Pablo, só que não teve, como que eu posso falar, não teve maiores chances para poder empatar a partida ou também virar a partida no Jaime Sintra. O Paulista de Jundiaí ultrapassou o Guarani no grupo 3 da Copa Paulista, Daniel. O Paulista de Jundiaí tem 7, o Guarani caiu para 4º
o Paulista em terceiro, o Guarani em quarto. Só que amanhã, às 11 horas da manhã, tem Primavera e Rio Branco no estádio Moisés Lucarelli aqui em Campinas, às 11 horas da manhã. E na sexta-feira, o 15 de Piracicaba, líder geral, não perdeu nenhuma ainda nessa Copa Paulista, venceu o São Bento por 2-1. Então no grupo 3, primeiro colocado, o 15 de Piracicaba com 14 pontos, o Primavera com 9 pontos em segundo, o Paulista de Jundiaí agora com 7 em terceiro, o Guarani também com 7 em quarto, o São Bento de Sorocaba em quinto com 6 pontos e o Rio Branco de Americana tem apenas 2 pontos ganhos em 5 jogos disputados. E para você que vai nos acompanhando na transmissão aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM, vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com a última etapa da jornada esportiva, o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Eu conto com a tua audiência. Enquanto isso, participe aí da enquete, ajude a gente a escolher o craque do jogo. Voltamos num minuto só, não sai daí! A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. O gorducho, barbucho, massofucho do Rádio Esportivo Brasileiro. Estamos de volta para comandar a etapa final dessa jornada esportiva aqui
nos canais Futebol Interior, o fim de jogo. Desde já agradecendo muito a companhia e a audiência de você que nos acompanhou nesse grande jogo transmitido pela equipe dos canais Futebol Interior. Infelizmente não deu pro Bugre, vitória da equipe paulista, gol marcado aos 30 minutos do primeiro tempo, a equipe do Guarani que ficou com um a menos, bem dizer, o jogo o tempo inteiro, né, com a expulsão do João Vitor na reta final do primeiro tempo. Então, além desse problema, ficou difícil realmente para o Guarani se encontrar. Teve mudanças ali pelo técnico da equipe do Guarani, que na sua tentativa de dar um gás ali para o time, de fazer uma mudança no comportamento tático, realmente não deu muito certo, porque também o técnico da equipe do Paulista fez as suas alterações e conseguiu aí conter a tática da equipe do Guarani. Muito se sentiu com a ausência do Ryuta Takahashi, que é sempre jogador de referência ali na criação e velocidade, que precisou ser substituído como opção ali do técnico por justamente jogar com um a menos o segundo tempo inteiro. Jogo difícil para a equipe do Guarani, que perde fora de casa no placar de 1-0, mas que vai ter próximo compromisso na 7ª rodada da Copa Paulista. E eu vou trazer para você aqui, enquanto o Pedro Lino se aproxima aqui comigo aqui do meu ladinho aqui para trazer essa reta final do jogo, a equipe do Guarani vai enfrentar a equipe do Primavera no Brinco de Ouro no dia 28 às 19 horas. E é claro que você é o nosso convidado muito mais do que especial para acompanhar aqui nos canais Futebol Interior, Guarani e Primavera às 19 horas, e às 18 horas tem pré-jogo aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. Meu caro Pedro Lino, fim de papo. Vitória da equipe paulista, 1-0. A equipe do Guarani perdeu peça fundamental. Além de perder um jogador, ainda perde uma peça fundamental, que foi o João Vitor no final do primeiro tempo. E isso com certeza contribuiu aí para essa derrota fora de casa, levando em consideração que, além dessa perda do João Vitor, também foi forçada a mudança do Ryuta Takahashi. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui, para o nosso ouvinte e telespectador que nos acompanha na Rádio Valinhos FM e também no nosso canal no YouTube, a sua análise desse jogo, o que faltou para a equipe do Guarani hoje sair com a vitória e esses 3 pontos na tabela do Grupo 3 da Copa Paulista. Vitória justa do Paulista, Daniel. O Paulista jogou melhor no primeiro e no segundo tempo. O Guarani sentiu bastante a expulsão do João Vitor, que tomou o segundo amarelo e foi expulso. Antes da expulsão ele teve a camisa rasgada, não durou 5 minutos, ele acabou sendo expulso. O técnico Fausto Dias encontrou as melhores opções para o Paulista, e quem fez o gol foi o Guilherme Givige. Guilherme Givige, que vem jogando bem a Copa Paulista pelo Galo do Japi, o Paulista de Jundiaí, e pelo jeito ele foi o melhor em campo. Por enquanto com 75% na nossa enquete, Daniel, ele está sendo o eleito melhor em campo do Paulista de Jundiaí. O Pablo do Guarani tem 6%, o Emerson Júnior do Guarani também, o goleiro, tem 19%. O Guarani, que volta a campo na próxima segunda-feira, dia 28, contra o Primavera de Indaiatuba, no estádio Brinco de Ouro, às 7 horas da noite. O Guarani estacionou nos 7 pontos, né? Tá na 4ª colocação. O Paulista de Jundiaí passou o Guarani por conta da pontuação do saldo de gols, né? Vitória justa, e eu acho que essa derrota aí o Marcelo Cordeiro substituiu bem, só que essa derrota dá pra colocar na conta do João Vitor, né? Ele acabou sendo expulso, prejudicou o Ryuta Takahashi, que é um dos melhores jogadores do Guarani na Copa Paulista, teve que ser substituído. Entrou o Léo Porfírio, que não fez uma boa partida, e o Guarani sai de campo derrotado, né, Daniel? E tem o público e renda também. Público e renda nessa partida foi... Deixa eu puxar aqui, achei. O público foi 1.004 pessoas para uma renda de R$ 21.990,90. Repita aí o público e renda, por favor, meu caro Pedro Lino. Público foi 1.004 pessoas para uma renda de R$ 21.990,90. Aí então, as informações do meu caro repórter Pente Fino da Informação, Pedro Lino. Gostou, Pedro? Pente Fino? Não deixa passar nada? Não deixa passar nada, tudo certo. E Daniel, já que a gente tá falando de jogos aqui,
encerrados hoje à tarde, pela segundona, o Eco Suzano venceu o Guarulhos por 4-1. O Tanabi empatou em 0-0 com o Mauaense. E pela Copa Paulista, além da vitória do Paulista de Jundiaí, o São Caetano venceu o Oeste por 2-0. O Guarani venceu o 15 de Jaú no Paulista Sub-20 por 2-1. E temos mais jogos rolando no Brasil neste momento, que você pode acompanhar tudo no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. É um placar muito completo, viu? Todos os jogos que acontecem no Brasil e no mundo você consegue acompanhar lá no placar ao vivo Futebol Interior. Meu caro Pedro Lino, um jogo muito bacana de se ver. Embora tenha sido uma derrota para a equipe do Guarani, que a gente nunca gosta de trazer aqui, mas foi um jogo que mesmo com 1 a menos, o Guarani trouxe equilíbrio no segundo tempo. Sim, mesmo com 1 a menos, o Guarani procurou o empate. Os jogadores que o Marcelo Cordeiro fez a substituição tentaram pelo menos o empate, saíram com o empate do estádio Jaime Sintra, mas só que a zaga do Paulista, o Lee Winston segurou bastante. Bom goleiro esse Lee Winston. A zaga do Paulista também bem sólida, não deixou os atacantes do Guarani chegarem. O Guarani até acertou uma bola na trave no primeiro tempo, mas não teve sucesso. Vitória justa do Paulista de Jundiaí. Tá certo. Galera, vamos trazendo também aqui as informações desse grande jogo. Posse de bola foram 52 para a equipe do Guarani, 48% para a equipe paulista. Mesmo com 1 a menos, o Guarani teve mais domínio de posse de bola. É claro que o paulista arriscou mais, teve aí inclusive em um desses lances o gol convertido, mas isso mostra que o Guarani, mesmo com 1 a menos, soube equilibrar o jogo. Foi uma bobeada ali, realmente, no gol da equipe da equipe paulista, onde basicamente subiu sozinho de cabeça ali para fazer o desvio para o lance do gol. A zaga não conseguiu acompanhar. Deu essa vitória para a equipe paulista. No olhar clínico e crítico do nosso repórter e também comentarista Pedro Lino, uma vitória justa para a equipe paulista. Eu também concordo com ele. Foi uma vitória muito válida para a equipe paulista, que se aproveitou de um momento ali de falta de atenção da zaga e conseguiu converter. E num jogo desse, de muito equilíbrio, onde os dois fazem um confronto direto pela vaga no grupo 3, a gente esperava que de fato houvesse esse jogo de muito equilíbrio e que a diferença e a vitória seriam feitas nos detalhes, né, Pedro? Muito equilíbrio e bastante cartão amarelo, né, o Daniel? Foram 1, 2, 3, 4 cartões amarelos para jogadores do Guarani, um cartão vermelho, 1, 2, 3, 4, 5 cartões amarelos para os jogadores do Paulista. Então 9 cartões amarelos e um vermelho para uma partida. Eu acho muito cartão, né, Daniel? Teve de fato, né? E eu acredito que o árbitro, o Thiago Lourenço de Matos, foi muito justo nas suas aplicações. Foi um jogo realmente que foi muito truncado. Teve lances ali que foram por maldade, de fato. Não teve nenhum lance que podemos dizer que foi por acidente. Realmente foi intencional ali a falta, principalmente a do João Vitor. João Vitor, que recebeu 2 cartões amarelos, como você bem disse, prejudicou a equipe do Guarani. Poderia ter recebido só um cartão amarelo, porque realmente aquele lance ali merecia cartão amarelo, porque foi um lance normal da partida. Mas o primeiro cartão amarelo que o João Vitor recebeu foi de extremamente pura lealdade e maldade. Ele foi realmente mirando na perna do jogador. Mirando na perna do jogador. Ainda saiu barato o cartão amarelo. Sim. Diga-se de passagem. Tanto que antes dele tomar o cartão vermelho, a camisa dele estava rasgada. Precisou trocar, reclamou, não deu 5 minutos, ele foi expulso. Não deu tempo nem de suar e sujar a camisa que tinha trocado. Sim, acabou sendo expulso e prejudicou totalmente o time do Guarani, do técnico Marcelo Cordeiro. A sensação que a gente tem é que o Marcelo Cordeiro não estava preparado para que isso acontecesse no jogo de hoje. Tanto é que ele não tinha um plano B formado. E nessa tentativa de tentar reestruturar o time pro segundo tempo, ele acaba tirando o melhor em campo, que é o Ryuta Takahashi. Tirou o melhor em campo do Guarani. Naquele momento, o Ryuta Takahashi, que vem fazendo boas partidas pelo Guarani na Copa Paulista... Ele já caiu na graça do torcedor bugrino, né? Sim, já tinha caído antes de estrear. Inclusive, os torcedores pedem muito que ele venha pra equipe principal. Ele já tinha caído nas graças antes dele estrear na Copa Paulista. A torcida do Guarani abraçou o Ryuta Takahashi. Ele acabou sendo pego de surpresa com a expulsão do João Vitor. O Marcelo Cordeiro foi lá e tirou ele, colocou o Léo Porfírio, que não fez boa partida hoje, bastante apagado.
O tio Marcelo, o Marcelo mandou no chat aqui, pedindo o Léo Porfírio. Ele entrou, teve a oportunidade, mas não conseguiu nenhum empate, nenhum passe, nenhum chute pra tentar o empate do Guarani. Sabe o que é o bacana também a gente ressaltar aqui, o Pedro Lino? Que a equipe paulista veio... Eu tive a sensação que a equipe paulista estudou muito a equipe do Guarani. A gente via o Ryuta Takahashi, que é sempre o homem referência ali na criação, sendo muitas das vezes marcado por 2 e até alguns lances a gente pôde presenciar 3 marcações em cima dele. Sem um pouco ali de espaço, mas mesmo assim, mesmo com essa marcação implacável, ele conseguia encontrar os espaços. E muito disso foi forçado também em cima do próprio João Vitor. A marcação da equipe paulista foi muito estudada, foi muito precisa. Michael realmente também ficou apagado no jogo. A gente pouco viu o Michael lá na ponta, sendo aquele cara de referência, de criatividade. Então, a sensação que a gente tem, e provavelmente foi isso, é que o técnico Fausto Dias estudou muito a equipe do Guarani. O Fausto Dias é um baita de um treinador. Também é muito gente fina, eu conheço ele, já conversei com ele, já fiz matérias com ele pro portal Futebol Interior. Sabe estudar, sabe o que tá fazendo, vem fazendo ótimas campanhas com o Paulista, subiu da segundona pra Série A4, da Série A4 pra Série A3. O Paulista tá na Série A3 do... não sei se é Série A3, Série A2, se não me engano é Série A3 do Paulistão. E não é de hoje. O Fausto Dias vem fazendo bons trabalhos no Paulista, e esse time do Paulista ficando redondinho pra Série A3 vai dar trabalho no ano que vem, viu? E a gente espera que seja dessa forma. O Guarani também teve muita importância ali a presença do Emerson Júnior. O Emerson Júnior fez um jogo hoje, sim, fez. Diga-se de passagem, muito bom. Muito bom, o Emerson Júnior bastante tranquilo no gol. O gol que tomou foi o cruzamento do Pedro Medeiros. O gol do Guilherme Gívide foi uma infelicidade. O Emerson Júnior não teve culpa, a bola acabou em meio que encobrindo ele, e gol de cabeça do Guilherme Gívide. Só que o Emerson Júnior, boa partida, né? E o Guarani que tá bem servido de goleiros, viu? Sim. Tanto na Série C como na Copa Paulista. O treinador de goleiros, não vou lembrar o nome agora, que era do Santos e agora está no Guarani, vem fazendo um ótimo trabalho. Arzur. O treinador de goleiros Arzur do Guarani vem fazendo um ótimo trabalho no Santos. A gente vê os goleiros que o Santos tem, né? Não precisa nem falar. Mas tanto o goleiro titular do Guarani como o Emerson Júnior, bons trabalhos. O Guarani na meta, no gol, está bem servido. Outro ponto que é interessante a gente analisar, o Pedro Lino, foi a formação tática escolhida pelos técnicos, né? O Marcelo Cordeiro optou mais uma vez no 4-4-2, muito fora do que é o habituado, que era o 3-4-3, exatamente a mesma formação tática que a equipe paulista usou no jogo de hoje. E aí acende de novo aquela interrogação que eu e o Gustavo Marques na transmissão anterior levantou. Será que essa formação tática mudando ali de um time que já estava entrosado na formação 3-4-3, mudando de novo para o 4-4-2, impacta ali no rendimento e no entrosamento da equipe? Impacta um pouco, só que depende dos jogadores, né, Daniel? Não é formação, não é... Depende dos jogadores que estão no gramado para ver se vão bem, vão tentar o gol, vão tentar uma vitória, o empate. Nem tanto, mas o Marcelo Cordeiro vem fazendo um bom trabalho no Guarani. Tanto que a torcida, eu já falei aqui que a torcida pede ele na equipe principal da Série C. E tem tudo pro Guarani, ainda dá para se classificar e tentar uma vaga na Copa do Brasil, que é o que esses times querem. Esses times estão participando da Copa Paulista para tentar uma vaga da Copa do Brasil, já que pelo Campeonato Paulista não tiveram ranking. É muito bacana a gente ver o torcedor bugrino empolgado com a equipe da Copa Paulista, né? A gente vê aí a solicitação do Ryuta Takahashi na equipe principal, também do Marcelo Cordeiro, como você comentou, e até do próprio goleiro Emerson Júnior. Só que é importante também a gente ressaltar pro torcedor bugrino que são competições diferentes. Copa Paulista é uma coisa, Série C é outra. São parâmetros diferentes, de níveis diferentes, onde realmente o Marcelo Cordeiro, o Ryuta Takahashi e o Emerson Júnior podem ser bons para a temporada na Copa Paulista, mas não necessariamente eles estejam prontos ou podem corresponder a uma Série C. Sim, porque Série C é totalmente diferente de Copa Paulista. Tem o mesmo, mas você pega um Brasileirão da Série C, tem Botafogo da Paraíba, Ponte Preta, Brusque, é diferente de você enfrentar um 15 de Piracicaba,
um Itaperense, União São João, 15 de Piracicaba, eu já falei, né? 15 de Piracicaba que é o líder, o São Bento. É totalmente diferente de você enfrentar um time da Série C e um time da Copa Paulista. Será que o Ryuta Takahashi, nesse momento, tá pronto pra jogar um Brasileirão da Série C? Fica aí a pergunta, né? Fica aí a questão pro torcedor bugrino. Você acha? Eu acho que como ele veio de fora, não sei se o torcedor bugrino também tem o mesmo pensamento. Como ele é de outro país, ou ele é japonês, o Guarani fez certo de colocar ele na Copa Paulista pra poder ver como que é o futebol brasileiro, pra poder se enturmar e depois, mais pra frente, colocar ele no Brasileirão da Série C. Porque não adianta você colocar um moleque que não conhece muito o futebol brasileiro pra sair queimado tanto com a torcida quanto com os dirigentes no Brasileirão da Série C. Melhor deixar numa Copa Paulista, que é um treinamento, do que você colocar na fogueira da Série C e já queimar um moleque que acabou de chegar, é de fora, não fala o português, fala o japonês e vai queimar o moleque. E aí o que muito torcedor brasileiro num todo, né, não entende é que o Campeonato Brasileiro, a gente acredita, por ser futebol brasileiro, que não tem aquele prestígio, né, mundialmente conhecido, que eu digo referente aos campeonatos, né, acredita que o Campeonato Brasileiro Série A, B e C não são muito equilibrados e difíceis, muito pelo contrário, são competições que são consideradas no meio esportivo como uma das competições mais difíceis do mundo. E aí a prova disso são próprios times de Série A que foram disputar os mundiais de clube, onde times da Europa, que a gente olhava e dizia, ok, Flamengo contra o Chelsea vai deitar e rolar. Palmeiras contra o outro time, Palmeiras vai pegar o farelo. Paris Saint-Germain contra o Fluminense, sem chance. O Fluminense não tem condições de ganhar o Paris Saint-Germain. E quando a gente vê essa competição, a gente começa a entender de fato que o Campeonato Brasileiro é uma competição difícil. É uma competição difícil, tanto a B, C, e você pega o Campeonato Brasileiro da Série D, pro time subir, Daniel, é muito difícil. E eu digo que a Série C, na minha concepção, tá? Sem fanatismo, sem tentar criar sensacionalismo aqui, mas eu acredito que a Série C é até mais difícil que a própria Série B no sentido de critérios do jogo. Exemplo, você tá aqui disputando para entrar dentro do G8, né? Primeiro, segundo ali, Ponte Preta que tá na briga ali pela ponta, Guarani que tá brigando ali na Série C para subir para dentro do G8, mas quando acaba a fase classificatória do G8, aí é mata-mata. Começa uma outra competição. Aí começa o mata-mata para ver quem vai subir. E aí exemplo do Fortaleza, que sempre era top na Série C, mas quando chegava no mata-mata acabava, né, tendo muita dificuldade para passar. Então, a Série C é difícil por isso, porque pode ser que o time que esteja lá em primeiro, segundo e terceiro não consiga avançar para a classificação para a Série B. Você deu um exemplo do Fortaleza, você pega 2, 3 anos atrás, o Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba liderava o campeonato inteiro, chegou na segunda fase e não venceu uma. O time que lidera na Série C hoje, chega na segunda fase, acha que tá tudo bem, não precisa contratar. Tudo bem. Tamo bem, tamo voando, tal, não contratou. Aí chega na segunda fase, que é mais difícil. Os adversários estão. Os adversários contratam, o time não contrata ninguém, fica naquela que os adversários já pegaram o jeito de time jogar, o time fica no meio do caminho. É isso mesmo. Para você que vai nos acompanhando aí no YouTube, anote a hora, são 5 horas da tarde, mais 19 minutos. Daqui a pouquinho vai rolar o pré-jogo para Ponte Preta e Floresta aqui nos canais Futebol Interior, com a narração e a reportagem dos irmãos Corsato. E aí você interagiu, participou das nossas duas enquetes que nós lançamos no jogo de hoje. No primeiro tempo, nós perguntamos quem vence o jogo de hoje. 54% acreditou na vitória do Paulista, 54% que votou acreditou bem, né, na vitória do Paulista, 38% acreditava na vitória do Guarani e 6% no empate. E também fizemos no finalzinho do segundo tempo a escolha do melhor em campo. Colocamos aí pra galera ajudar a gente a escolher o Guilherme Givige. É Givide ou é Givige? Guilherme Givige. Givige da equipe paulista, que foi o autor do gol. Teve também o Emerson Júnior do Guarani e o Pablo também da equipe do Guarani. O Emerson Júnior, que foi um goleirão, baita de um goleiro no jogo de hoje, ficou com 18%. Pablo ficou com 6% e o escolhido pela galera aí, pelos 75% do voto, Guilherme Givige, da equipe paulista, autor do gol, foi escolhido como o melhor em campo. Meu caro Felipe Marques, vamos agora para as notas do jogo, porque aqui você sabe que os jogadores
tem avaliação e notas no jogo de hoje entre Guarani e a equipe paulista. Meu caro Felipe Marques, roda a vinheta. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, começando mais uma etapa aqui da jornada esportiva do fim de jogo dos canais Futebol Interior. Vamos lá, meu caro Pedro Lino, nota do jogo. Qual sua nota para o arqueiro Emerson Júnior no jogo de hoje? Nota do Emerson Júnior, nota 6, jogou bem, só que acabou tomando gol, nota 6, Emerson Júnior. Aí então, nota 6 para o goleiro Emerson Júnior. Para o Cauê Rafael. Cauê Rafael, nota 5. Não participou muito do jogo, também não atrapalhou. Nota 5 para Cauê Rafael. Léo Coutro, que recebeu o cartão amarelo também, né? Léo Coutro jogou bem, teve bastante presente no jogo. Tomou um amarelo também, mas nota 5,5. 5,5 para o Léo Coutro. Para o Titi, camisa número 4, sua nota? Titi, nota 5. Nota 5 aí pro Titi. Pro Vitinho, também amarelado no jogo de hoje, camisa meia dúzia, sua nota? Vitinho, nota 4. Jogou bem, mas atrapalhou um pouco os ataques do Guarani. Certo. Para o Lucas Martins, camisa número 5 da equipe do Guarani. Lucas Martins, nota 5. Para o camisa 8, JP Galvão, a sua nota? JP Galvão não tá mostrando futebol que ele sabe jogar no Guarani, tanto que ele foi pro time da Copa Paulista. Nota 5 para JP Galvão. Para o Pablo, camisa número 10. Pablo no primeiro tempo foi bem, gostei do Pablo jogando no primeiro tempo, nota 6. Nota 6 então aí para o camisa 10, o Pablo. Ryuta Takahashi, a sua nota? Ryuta Takahashi entrou bem, mas teve que ser substituído por conta da expulsão do João Vitor. Nota 5. Sua nota para João Vitor? Ah, não dá, né? Nota 2. Pra não dar nota 0, acabou sendo expulso, mas nota 2. Atrapalhou bastante o time do Guarani. O Marcelo Cordeiro, o Guarani sentiu bastante essa expulsão. Nota 2 para João Vitor, o panjango da partida. Sua nota para o Michael, camisa 9, atacante da equipe do Guarani. O Michael, nota 4, Daniel. Ele não apareceu na partida. O Guarani ficou bastante fechado depois que tomou o gol e também da expulsão do João Vitor. Nota 4 para Michael. E aí o técnico Marcelo Cordeiro fez as suas mudanças, aí colocou 5 jogadores em campo, fazendo a substituição aí do Cauê Rafael, do Lucas Martins, do Pablo, do Ryuta Takahashi. E teve mais um aí que saiu que a gente não conseguiu anotar, né? A gente não conseguiu anotar. Tá, essa aí a gente vai ficar devendo, tá? A gente pede desculpa aí, mas a plaqueta subiu muito rápido, a gente só conseguiu anotar quem entrou. E entrou o camisa número 13, o Nicolas, Léo Porfírio, Vinícius Cauê, Raí Nascimento e o outro Nicolas. Sua nota para o Nicolas 13, meu caro Pedro Lino? Nicolas 13, nota 5. Nota 5 para o Nicolas. Sua nota para Léo Porfírio? Léo Porfírio tentou, mas não conseguiu, nota 5 também. Sua nota para Vinícius Cauê, camisa número 15? Vinícius Cauê entrou no decorrer da partida do segundo tempo, nota 5 também. Sua nota para Raí Nascimento, camisa 10. Raí Nascimento. Desculpa, camisa 20. Raí Nascimento não participou bastante da partida, entrou, o Marcelo Cordeiro colocou ele, nota 4,5. E para fechar aqui a avaliação dos jogadores, sua nota para o camisa 17, o Nicolas. Minha nota para o 17, Nicolas, nota 4,5 também, Daniel. Ele entrou no decorrer da partida, mas não mostrou por que o Marcelo Cordeiro optou por ele, nota 4,5. Sua nota para o técnico Marcelo Cordeiro no jogo de hoje, Pedro Lino? O Marcelo Cordeiro fez boas substituições, só que o time sentiu a expulsão do Guarani. Nota 5 para o Marcelo Cordeiro. E aí, para a gente fechar, para o trio de arbitragem comandada pelo Thiago Lourenço de Matos, sua nota? Thiago Lourenço de Matos, Leandro Matos Feitosa, Vitor Carmona, Mitestein e Michel de Camargo fizeram um bom trabalho na partida. Não teve lance polêmico. Nota 5 para eles também. Tá certo. Esses então foram as avaliações e as notas dos jogadores na partida de hoje. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo.
Aí então você acompanhou aqui na transmissão dos canais Futebol Interior as notas dos jogadores da onzena titular e dos substituídos da equipe do técnico Marcelo Cordeiro. Fim de papo no estádio Jaime Sintra, a gente também vai se despedindo por aqui. Meu caro Pedro Lino, suas considerações finais. Minhas considerações finais, Daniel, boa partida dos dois times, os dois times procuraram o gol, só que o Paulista foi mais feliz. O Paulista mereceu a vitória, 1-0 gol do Guilherme Givige. Fausto Dias deu um nó no técnico Marcelo Cordeiro. 1-0 tudo certo, 3 pontos na conta do Paulista de Jundiaí. Tá certo. E antes de nós finalizarmos a nossa transmissão de hoje, vamos para o nosso comentário final e é claro hoje, comandado aí pelo nosso repórter e comentarista no jogo de hoje, Pedro Lino, o seu comentário final. Agora, o comentário final. Repórter Pedro Lino. Vitória merecida do Paulista de Jundiaí, 1-0. O Paulista de Jundiaí conquistou mais 3 pontos, passou o Guarani no grupo 3 da Copa Paulista. Guilherme Givide foi o autor do gol. Fausto Dias, mais 3 pontos para o Paulista de Jundiaí na Copa Paulista. Seguimos aí, Daniel Farias. Tá certo. Está aí então o comentário final do Pedro Lino no jogo de hoje. Pedro Lino, foi uma honra dividir essa transmissão contigo. Quero aqui, desde já, agradecer primeiramente ao Papai do Céu pela oportunidade e a saúde de estar aqui em mais uma transmissão dos canais Futebol Interior. Também agradecer a toda a diretoria do portal Futebol Interior, especialmente aqui para a direção geral de Arthur Eugênio, direção executiva de Elcio Paiola e também a coordenação esportiva de Carlos Cossato. Nosso muito obrigado aí pelo voto de confiança de estar aqui hoje substituindo o nosso querido amigo Gustavo Marques, que a gente faz aqui votos de boa recuperação. Meu caro Pedro Lino, muito obrigado por dividir com você essas emoções aqui nos microfones do canal Futebol Interior. A honra é toda minha, Daniel, um grande abraço, valeu, tamo junto até segunda-feira. Estimo melhoras também para Gustavo Marques. Gustavo Marques, espero que esteja de volta aqui na próxima partida do Guarani na Série C e também na Copa Paulista. Um grande abraço para vocês, valeu. O Guarani perdeu hoje, infelizmente, só que na próxima semana o Guarani enfrenta o Primavera de Indaiatuba no estádio Brinco de Ouro da Princesa na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. Um grande abraço, valeu, até segunda-feira, tamo junto. E vamos estar de volta aqui na próxima segunda-feira, né, onde a gente vai trazer as emoções da terceirona entre Guarani e a equipe também do Anápolis. É jogo fora de casa, a narração vai ser comigo, Daniel Farias, a reportagem desse camaradinho aqui, Pedro Lino, show de bola na reportagem. E às 18h30 vai ter pré-jogo aqui nos canais Futebol Interior. Então já fica aqui o convite para você aí que já é inscrito. Para ficar mais fácil, ativa o sino de notificações que quando a gente estiver prestes a entrar no ar, o próprio YouTube vai notificar vocês para vocês não perderem nenhum lance desse grande jogo que vai acontecer na segunda-feira. Jogo importantíssimo para a equipe do Guarani, briga para entrar no G8 da Terceirona. Anápolis e Guarani às 19h30, mas às 18h30 tem pré-jogo aqui nos canais Futebol Interior. A gente vai se despedindo, lembrando para você que daqui a pouquinho, dentro de 1 hora, vai começar o pré-jogo também aqui nos canais Futebol Interior para o jogo de Ponte Preta e Floresta, com narração e reportagem aí dos irmãos Corsato. Você também aí é convidado, você torcedor secador que veio aqui acompanhar o jogo de Paulista e Guarani. Daqui a pouquinho vai rolar a bola na terceirona para Ponte Preta e Floresta. Eu vou me despedindo, agradecendo em nome da Pizzaria do Dadá, Concessionárias Sim, Clube Concórdia, Hipercap Brasil e ao Placar ao Vivo Futebol Interior. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Conto com ela na próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Por hoje é só. Piriri, pororó. Tchau, galera! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui
cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior, futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.